A primeira vez que passei pelo despertar do meu clã, até minha irmã Charlotte, a lendária Santa da Espada, ficou sem palavras. Eu, o fracasso mais desprezado da história de House Wilhelm, reproduzi perfeitamente o poder do maior ancestral do nosso clã. Há apenas 2 horas e meia, eu não passava de um médico de campo comum. Neste mundo, as maldições corroem implacavelmente tudo em seu caminho. Aqueles que sucumbem à maldição invasora eventualmente perdem sua humanidade, reduzidos a nada além de monstros perturbados. Para lutar contra essas hordas de mortos-vivos, os heróis se uniram e formaram uma organização conhecida como Azure Vanguard. Eu existo para ficar ao lado do nosso líder Arthur, afastando quaisquer maldições que o aflijam durante o combate. De repente, uma onda de energia violeta irrompe profundamente dentro de mim. Este é o trunfo do pária da casa Wilhelm, uma habilidade de roubo desprezada por todo o clã. No momento em que a maldição é arrancada, tenho convulsões violentas, dobrando-me enquanto o sangue negro jorra da minha boca incontrolavelmente. O banquete sombrio pode roubar maldições, isso é verdade. Mas toda vez que é ativado, ele despedaça meu corpo por dentro. Não muito longe, no campo de batalha, o Cavaleiro da Morte balança sua enorme foice negra. A pura força de destruição que sai dele esmaga a respiração de todos ao redor, pensando que esse punhado de pessoas pode enfrentar um Cavaleiro da Morte. Que piada! As palavras mal saem de sua boca antes que a espada de Arthur caia no chão. Ao ouvir o som, 3 mulheres correm para o seu lado e o abraçam com força. Uma risada seca e vazia me escapa. Esse bastardo tem alguma ideia do que está fazendo? Ele, o líder da vanguarda Azure? A voz fria de Arthur segue lentamente. Vamos acabar com isso agora. A esperança para este mundo morreu há muito tempo. Tudo o que estamos fazendo é inútil, minha cabeça se levanta. Desistir? Arthur, você realmente se atreve a dizer isso? Você tem ideia de quantas pessoas morreram só para trazer você aqui? Todo mundo está sangrando por este mundo, e você está ocupado se apegando às mulheres. Segure sua língua, seu pedaço de lixo, Kael. A voz pertence a Sarelin, a terceira imperatriz do Império Ataniano. Aos seus olhos, Lord Arthur já deu tudo. Ele é a esperança do Império, e um ladrão que não serve para nada como eu não tenho o direito de dar sermões a ninguém. Pressiono a mão na testa, mal acreditando no que ouço. Então comecei a rir aguda e selvagem, claro. Sou a casa de lixo que Wilhelm jogou fora. Claro, eu sou seu ladrão. Mas sem esse lixo, cada um de vocês já seria polpa naquele campo de batalha. Estendo um dedo coberto de runas e aponto diretamente para as mulheres que se abrigam atrás de Arthur. Todos vocês, ouçam. Sem minha habilidade de roubo, nenhum de vocês teria chegado ao campo de batalha central. Meus olhos pousam primeiro em Abela, a feiticeira ruiva da Torre Mágica, membro da vanguarda Azure que atualmente olha para Arthur com nada além de preocupação. Você também esqueceu? Abela, se você perder a voz, perderá a magia. Foi você quem me implorou repetidamente para roubar sua maldição. Mas no momento em que a reação me atingiu e eu precisei de remédio apenas para funcionar, você me atacou sem pensar 2 vezes. Depois voltei-me para Diana Merlin, com a lança na mão, a lanceira mais célebre de todo o Império Ataniano. Você não estava com tanto frio quando estava de joelhos, gritando, me implorando para tirar aquela maldição de você. As runas amaldiçoadas ainda estão se espalhando. O corpo que forcei a ficar em pé balança perigosamente. E finalmente você, Sarelin, terceira imperatriz do Império Faniano. Na academia você veio atrás de mim a todo momento só porque eu estava alinhado com o reino de Stalin. E mesmo assim engoli até a última humilhação e lutei com tudo que tinha para curar seus olhos. Porque vocês são membros da vanguarda Azure, os escolhidos, aqueles destinados a salvar o mundo. E sou apenas um lutador sem talento, um ladrão que ninguém sentiria falta. Virei-me para Arthur, meu olhar firme e inabalável. Então por quê? Por que você tá jogando tudo fora? Eu observei você ficar na frente do Azure Vanguard mesmo quando ninguém ao seu redor o entendia. Por isso escolhi ficar ao seu lado. Então por que, no último momento, você desiste tão facilmente? Arthur levanta lentamente a cabeça. Tal como ele disse, este mundo atingiu seu fim absoluto. O que ele pretende é derrubar tudo e recomeçar. E a razão pela qual ele viveu a destruição do mundo mais de uma vez é a sua habilidade inata. Regressão. Meu rosto fica completamente imóvel. Minha mente fica em branco. Nunca imaginei que o homem que estava diante de mim, o chamado Salvador, possuísse um poder tão insano. O olhar de Arthur percorre as 3 mulheres ao seu lado. Desta vez, diz-nos ele, também obteve herança de memória, levando as lições do passado para o outro mundo. Suas chances de impedir a destruição são muito maiores, então ele iniciará uma nova jornada com os 3. Minha voz sai trêmula, mal conseguindo se controlar. Então o que exatamente sou eu nisso tudo? Os olhos de Arthur ficam gelados em um instante. Quanto a você, não há razão para trazê-lo de volta. Essas palavras atingiram como um raio vindo do nada, destruindo todas as crenças que me restavam. O rosto de Arthur permanece frio de desprezo. Essa sua habilidade, banquete sombrio, é genuinamente útil, roubando maldições que não podem ser quebradas de outra forma. Mas essas mesmas maldições reduziram seu corpo e sua alma a quase nada. Portanto, trazer de volta uma versão sua que está quebrada em todos os sentidos, mente, corpo e alma, não serve para nada. Uma versão nova e intocada de você no próximo mundo será muito mais útil. Meus olhos se arregalam. Lágrimas escorrem pelo meu rosto antes que eu possa impedi-las. Desde o início, eu não passava de uma ferramenta descartável. Ele nunca me viu como um verdadeiro companheiro. Arthur olha para mim com um sorriso cruel. Não se preocupe tanto. No próximo mundo e no mundo seguinte, farei bom uso de você. Então diga adeus a este jovem mestre inútil da House Film. Eu deveria ter visto isso há muito tempo. Se Arthur realmente tivesse me visto como um companheiro, ele nunca teria ficado parado sem fazer nada enquanto a vanguarda Azure me ignorava e me empurrava para fora. Minha mandíbula trava com força. Algo selvagem e desesperado emerge de dentro de mim, isso me atinge.
O Banquete Sombrio não rouba apenas maldições. Também funciona com habilidades inatas. Roubar uma habilidade é muito mais difícil do que roubar uma maldição, e nunca ousei tentar fazer isso com Arthur. Mas agora é a única chance que tenho de sobreviver. No instante seguinte, a energia escura inunda-me como uma maré rebentando. Um sorriso se espalha pelo meu rosto. Selvagem, desequilibrado. Banquete escuro, ative. No mesmo momento, Arthur está banhado pela luz resplandecente da regressão de braços abertos, pronto para abraçar o próximo mundo. Então fluxos de sombra negra explodem do meu corpo. Em um piscar de olhos, eles formam uma mão colossal que cobre o céu, e com uma força devastadora desaba sobre Arthur. Quando abro os olhos novamente, todo o meu corpo congela. Esta é Greenspire Manor, o lugar onde morei quando criança. Ainda mais chocante é que a pele sob as pontas dos meus dedos é lisa e macia. Nenhuma das peles ásperas e marcadas por maldições com as quais vivi em minha vida passada. Então as memórias surgem como uma onda, imagens horríveis da destruição do mundo agitando-se em minha mente. Eu me endireito na cama. Na minha memória, era o auge do inverno, um frio cortante. E eu estava no topo de uma montanha coberta de neve observando Arthur e os outros partirem sem olhar para trás. Mas tudo que minha pele sente agora é o calor sufocante do meio do verão. Uma risada baixa me escapa. Na verdade, eu fiz isso. Na verdade, roubei a regressão de Arthur, mas enquanto rio, a confusão se instala. Como exatamente consegui fazer isso? Todos presumem que Dark Fist pode roubar qualquer coisa sem limites. O que ninguém sabe é que tem uma falha distinta. Cada vez que ele é ativado, um cadeado aparece instantaneamente e só posso roubar quando esse cadeado for quebrado. A dificuldade de arrombar a fechadura depende inteiramente do quanto o proprietário valoriza o que está sendo roubado, mesmo uma pedra na beira da estrada. Se seu dono valoriza como uma joia de valor inestimável, a fechadura se torna quase impossível de quebrar. E para algo tão divino quanto a regressão, Arthur naturalmente a valorizaria acima de tudo. A dificuldade deveria estar fora de cogitação. Penso no momento antes de renascer. Dark Fist foi ativado, mas o bloqueio que deveria ter aparecido nunca apareceu. Se não houvesse fechadura alguma, isso significa que Arthur já queria soltá-la? O homem que eles chamam de Rei dos Heróis. Às vezes, apenas por um momento, ele deixava transparecer uma expressão de pura exaustão, como um homem carregando um peso impossível, caminhando sozinho para um mundo agonizante repetidas vezes. Talvez para ele, a regressão sem fim não tivesse se tornado diferente de uma maldição, oprimindo-o até que não houvesse mais nada para dar. Depois de um longo silêncio, levantei lentamente a cabeça. Pois bem, só pegou que você estava desesperado para jogar fora. Na verdade, Arthur, você deveria estar me agradecendo. Antes de sair do quarto, para em frente ao espelho. O reflexo parece ter cerca de 10 anos. Não alto, mas com músculos magros e bem definidos devido a anos de treinamento com espada. Afinal, atrás de mim está a Casa Wilhelm, o maior clã marcial de todo o reino de Stalin. Pelas minhas memórias, estou na idade pouco antes de o clã provar que estava certo. A prova correta é a pedra angular da Casa Wilhelm. Ele determina com qual divindade um membro forma um contrato e quais habilidades ele recebe. É a prova definitiva para provar o valor de alguém. Quanto mais alto for o nível da divindade com quem se contrata, mais brilhante será o seu futuro. É por isso que os descendentes diretos sempre foram valorizados pelo clã. Mas eu fui a única exceção. Nascido sem um pingo de talento marcial, não recebi nenhum favor divino ao provar que estava certo e me tornei motivo de chacota de todo o clã. Fui expulso sem piedade e exilado na mansão Greenspire, um lugar reservado para aqueles de quem o clã havia desistido. Mas o que ninguém sabe é que esse inútil agora carrega todos os segredos do fim do mundo dentro de sua cabeça. Uma catástrofe tão total que nem mesmo a vanguarda Azure conseguiu impedi-la. Mas como alguém que viveu uma regressão, certamente posso pará-la desta vez. Minha mão se fecha em punho, os olhos brilhando de determinação. Esta não é uma questão de saber se eu posso, eu tenho que fazer isso. Se este mundo cair, eu caio com ele. Mal cheguei ao topo da escada quando uma figura familiar faz meus olhos ficarem afiados. Aldor, o velho mordomo se curvando para mim. Nas minhas memórias originais, Aldor era o único mordomo da mansão Greenspire e o único que realmente se importava comigo. Mas no meu 14º ano, seguindo ordens da facção do meu irmão mais velho, ele me envenenou em segredo. Essa foi a primeira traição da minha vida, eu me perco em pensamentos. Charlotte, minha meia-irmã, um talento que ocorre uma vez a cada 1000 anos na Casa Wilhelm. Ela reivindicou o título de Santa da Espada com apenas 15 anos de idade. Foi por causa dela que a Casa Wilhelm saiu do declínio e recuperou sua glória. Mas Belric, outro descendente direto da Casa Wilhelm, olhou para Charlotte em retirada, com olhos escuros e ameaçadores. Ele tinha que reivindicar o título de primeiro herdeiro da Casa Wilhelm, mas agir contra Charlotte era muito arriscado, e sua mãe era um obstáculo formidável. Então o olhar de Belric recaiu sobre mim. Naturalmente, Belric procurou Aldor. Ele lentamente deslizou um frasco exalando uma aura misteriosa pela mesa em direção a Aldor. Apenas uma gota dada àquele inútil Kaeli. E as contas médicas de sua filha, juntamente com todas as dívidas a elas vinculadas, seriam liquidadas. Aldor fechou os olhos. O jovem mestre Kael era o filho que ele criou como se fosse seu. Ele simplesmente não conseguia fazer isso. O olhar de Belric cortou como uma lâmina fria. Então você está escolhendo o filho de outra pessoa em vez da sua própria filha? Na minha vida passada, este era o dia em que Aldor deveria agir, mas ele não conseguiu superar sua própria consciência e no final optou por tirar a própria vida, incapaz de suportar a culpa. Aldor bebeu o caldo venenoso destinado a mim e caiu inconsciente no chão frio. Olhando para Aldor vivo diante de mim agora, minha voz sai monótona e fria. Onde você escondeu isso? O veneno que Belric lhe deu para me matar. Aldor fica rígido. A cor desaparece de seu rosto instantaneamente. Ele balança as mãos, insistindo que não sabe nada sobre veneno algum.
Por quanto tempo você planeja se fazer de bobo? Eu pressiono. Você estava pronto para descartar um lixo como eu só para pagar o tratamento da sua filha, não estava? Com isso, o último traço de cor desaparece do rosto de Aldor. Por dentro, suspiro baixinho. Na minha vida passada, essa mesma pressão o levou ao fim, e eu fui a única razão pela qual ele recebeu uma ordem tão cruel em primeiro lugar. Aldor fica congelado. Ele esperava uma explosão, mas em vez disso não mostro nada disso. Na verdade, parece que já o perdoei totalmente. Estendo a mão para ele, minha voz suavizando um pouco. Há uma condição para o meu perdão. A cena muda para a biblioteca pública de Greenspire Manor. Paro de andar e me viro para Aldor com um único pedido. Quebre a parede atrás de nós. Aldor congela, certo de que deve ter ouvido mal. Digo com calma, para um administrador de House Wilhelm, algo tão pequeno não deveria ser um problema. Sem outra palavra, Aldor desembainha a espada na cintura. Ele gira e balança. A lâmina bate na parede. E por trás dos escombros em ruínas, uma passagem estreita e escura é revelada. O queixo de Aldor cai. Uma passagem secreta escondida aqui de todos os lugares. Uma lembrança do passado surge em minha mente. Na minha vida passada, um grande incêndio reduziu toda a mansão Greenspire a cinzas, incluindo esta passagem que ninguém conhecia. Minha regressão me trouxe de volta a um momento imediatamente anterior ao desastre. Aldor olha para as pesadas correntes da entrada da passagem, e rapidamente se oferece para cortá-las também. Eu levanto a mão para detê-lo. Não há necessidade. Essa fechadura nenhuma lâmina pode cortá-la. Antes mesmo de as palavras saírem da minha boca, a energia sombria irrompe do meu corpo e toma forma. Uma criatura sombria sorridente com a boca bem esticada. Em um instante, a criatura crava suas garras afiadas na enorme fechadura da porta de passagem, e uma tempestade de gavinhas sombrias ataca as correntes. Com um estalo agudo, as pesadas correntes se partem em duas. Eu os pego com uma mão, pesando-os brevemente. Parece que minhas habilidades ainda não retornaram totalmente ao auge. Aldor ao meu lado fica completamente sem palavras. Sua voz treme quando ele pergunta: já fiz um contrato com uma divindade? De que outra forma eu poderia possuir um poder como esse? Ao ouvir isso, parei de repente. Eu quase esqueci. Neste momento eu deveria ser um fracasso total, então dou uma resposta vaga. Mais ou menos, apenas um contrato com uma divindade menor. Nada que vale a pena mencionar. Quanto à questão desta passagem, se você quiser denunciá-la ao meu pai, isso depende inteiramente de você. Aldor já está em estado de choque. Ainda ontem eu parecia uma concha vazia, alguém que havia perdido toda a vontade de viver. No entanto, da noite para o dia tornei-me uma pessoa completamente diferente, exercendo um poder equivalente ao de alguém que fez contrato com uma divindade. Ele contrai a mandíbula e declara que até que eu alcance meu objetivo, ele não dirá uma palavra sobre isso a ninguém. Algo fica claro para mim. Portanto, este é o preço da regressão. No momento em que faço uma escolha diferente, os caminhos das pessoas ao meu redor mudam com ela. Mas o Aldor que me traiu ainda vive claramente na minha memória. Será que Arthur me deixou roubar a regressão tão facilmente devido a esse tipo de efeito borboleta no destino? Se eu conseguir curar a filha de Aldor, a lealdade dele será absoluta. Preciso me mover rapidamente e montar as peças do meu tabuleiro enquanto ainda posso. Mas antes de tudo isso, o que está dentro da passagem secreta é a prioridade. Meu olhar se fixa na pesada porta de madeira à frente. No instante seguinte, estendi minha mão direita e uma energia abrasadora se aglutinou em minha palma. O calor é tão intenso que o próprio ar parece tremer. Arrepios surgem por todo o meu corpo, essa sensação, não estou enganado. Os manuais secretos da nossa ancestral Damaris. Eles estão bem aqui. Esta passagem leva ao arquivo secreto de Wilhelm, uma biblioteca escondida perdida para o clã. Preservados dentro dele, sem exceção, estão as técnicas e legados da casa dos ancestrais caídos que Wilhelm já produziu. Estes não são dons divinos. Estas são a sabedoria cristalizada do sangue e do trabalho humano. Arquivos preciosos deixados por aqueles que falharam na sua ascensão ao pico. Este lugar já foi aberto a todos até que uma pessoa o selou completamente. Essa pessoa foi o ancestral Damaris Wilhelm, o homem considerado o mais inútil da história da casa Wilhelm. Mas depois da erosão mundial, ele ascendeu para se tornar o mais forte do seu tempo. Damaris foi ao mesmo tempo o maior fracasso da casa Wilhelm e seu poder mais terrível. Quando ele exerceu sua força, os maiores guerreiros do mundo vieram um após o outro para desafiá-lo, e sem exceção nenhum deles poderia resistir a ele. Ele absorveu cada gota da energia amaldiçoada da erosão mundial, assimilando-a como sua. Ele então deixou manuais detalhando exatamente como aproveitar esse poder. Infelizmente, o passar do tempo fez com que parte desses manuais se perdesse. Nunca entendi por que uma potência como Daenerys degenerou em um monstro enlouquecido. Agora eu vejo. Foi o poder indomável da erosão que o consumiu. Em minha vida passada, depois de ser afetado pela maldição da erosão mundial, usei minha habilidade banquete sombrio para desgastar seu poder. Eu então neutralizo o restante com outras maldições, mal me apegando à minha sanidade, aplicando o mesmo princípio para controlar a violência do extremo veneno de sangue dos manuais de Demaris. Se eu conseguir roubar uma maldição que suprima a perda de controle, poderei neutralizar esse poder. Dois poderes se chocam e se devoram, e então serei igual ao próprio Damaris. Com esse pensamento resolvido, virei-me para Aldor e dei a ordem em voz baixa e firme. A partir de hoje, ninguém poderá entrar na mansão Greenspire. Enquanto isso, na propriedade principal da casa Wilhelm, Belric rasga a carta em suas mãos. Por aquele fracasso inútil, Aldor, você ousa recusar minha proposta, aquele chamado prodígio da espada, Charlotte, e o fracasso exilado, Kael. Ambos estão fazendo seu sangue ferver agora. E se não fosse pela linhagem contaminada daquela mulher entrando na mistura, ele e sua irmã Lilith poderiam ter mantido a posição de linha direta com segurança.
com segurança. Com esse pensamento queimando em sua mente, ele sinaliza para seus homens. Vá para Greenspire Manor imediatamente. Descubra por que aquele velho mordomo Aldor mudou repentinamente de ideia. Seu homem parece perturbado. Aldor está montando guarda no portão da frente, espada na mão, como uma sentinela imóvel, e declarou que nem mesmo o chefe do clã pode entrar sem permissão. Dentro do arquivo secreto, estou sentado de pernas cruzadas, envolto em uma sinistra energia sombria que faz o próprio ar parecer pesado e sufocante. Um sorriso lento surge em meu rosto. Finalmente estou prestes a chegar ao nível de especialista. Neste mundo, Aura tem 4 categorias. Usuário de Aura, especialista em Aura, mestre de Aura e imperador de Aura. Os usuários do Aura são apenas iniciantes que mal conseguem controlar a energia. Especialista em Aura é uma linha entre pessoas comuns e gênios e a classificação mais comum. E Charlotte, apenas 2 anos mais velha que eu, já está se aproximando do mestre da Aura. Mesmo sabendo que sei, voltando à regressão, o talento dela ainda me pega desprevenido, mas minha expressão se aguça rapidamente. Mesmo um monstro como Charlotte ficou impotente quando o mundo caiu. Depois de terminar o treino, pego uma toalha e enxugo o suor do rosto. Eu me pergunto por que Aldor está esperando aqui especificamente por mim. No instante seguinte, a expressão de Aldor fica séria. Minha noiva, a senhorita Bianca Hartson, chegou ao Greenspire Manor. Meus olhos ficam afiados. Um nome passa pela minha mente. Um que envia um arrepio através de mim, o Diabo Branco, Bianca. Aquele que se tornaria uma marionete da erosão mundial e desencadearia pessoalmente a catástrofe que acabou com tudo. Aquele que derrotou um dos 10 maiores guerreiros do mundo e fez tremer um continente inteiro através do puro poder individual. E, no entanto, a pequena figura parada no pátio agora nada mais é do que a negligenciada filha mais nova da Casa Hartson. A Casa Wilhelm queria lavar as mãos de um fracassado como eu, enquanto a Casa Hartson, governantes do norte, buscava um vínculo matrimonial com o clã marcial mais forte do reino. A verdade era simples. Ambos os lados estavam apenas nos usando como ferramentas. Apoio o queixo na mão, um brilho de cálculo cruzando meus olhos. Eu estava planejando procurar Bianca sozinho. Nunca esperei que ela entrasse pela minha porta e sei exatamente do que ela é feita. A filha mais nova da Casa Hartson, governantes do norte. Sua mãe foi atingida pela maldição da erosão mundial durante a gravidez. Então a maldição da boneca de neve passou diretamente pela linhagem de sua mãe e se tornou uma marca com a qual ela nasceu e da qual nunca poderia escapar. A maldição é tão profunda na alma que mesmo os maiores quebradores de maldição do mundo foram impotentes contra ela, e um corpo contaminado por ela não pode formar um contrato divino. Ela veio ao mundo à custa da vida de sua mãe, e desde o momento de seu nascimento foi tratada como um mau presságio, suportando apenas ombros frios e rejeição dentro da Casa Hartson. Dito isto, Bianca me odeia agora? Soltei uma risada pequena e fácil, não importa. Contanto que isso não atrapalhe a maldição dela, posso trabalhar com isso. Porque a maldição da boneca de neve é exatamente a chave que preciso para evitar que o veneno extremo do sangue fique fora de controle. Uma cena de 5 meses atrás passa pela minha mente. Eu rejeitei Bianca severamente quando ela veio me visitar. Sair. A Casa Hartson está apenas atrás do poder da Casa Wilhelm, então pare de fingir ser minha noiva. Lembro-me de Bianca cerrando os punhos com força, vendo a porta bater na cara dela, deixando-a sozinha naquele corredor vazio e frio. E as palavras de seu pai ainda ecoavam. Para a sobrevivência da Casa Hartson, eles não tiveram escolha. E Bianca, você é bonita o suficiente, então com certeza poderá conquistar o filho mais novo da Casa Wilhelm. Mesmo sem sentimentos, ela sabe distinguir o certo do errado. Se a família dela não tivesse forçado esse casamento político sobre ela, ela nunca teria nada a ver com um fracasso de boca suja como eu. A cena retorna ao salão de hóspedes do Greenspire Manor. Eu uso um sorriso caloroso e fácil. Não acredito que os criados serviram seu chá tão quente. Falarei com eles mais tarde. Bianca está sentada com o rosto inexpressivo, as mãos apertando instintivamente a xícara de chá. Eu rapidamente gesticulo em direção à janela. O tempo tá bom hoje. Você gostaria de dar um passeio no pátio? Há flores aqui que você provavelmente não vê no norte. É a vez dela para Aldor dizer-lhe para trazer as nozes de macadâmia para o pavilhão do jardim. Meu sorriso permanece gentil. Você deve estar exausta de viajar tão longe, Bianca. Agora que estamos noivos, deveríamos nos conhecer melhor. Bianca segue silenciosamente atrás de mim, mas sua voz está cheia de suspeita. Não posso deixar de voltar com um sorriso provocador. Parece mais que você está se reportando a um oficial comandante do que falando com seu noivo. Bianca não diz nada. Mas por dentro uma tempestade está forte. Algo está errado. Algo está muito errado. Da última vez que nos encontramos, meus olhos pareciam lâminas envenenadas. Hoje sou uma pessoa completamente diferente. Mais estranho ainda, ela nunca me disse que gosta de nozes de macadâmia. Bianca olha para minhas costas e seu peito aperta de repente. Sede de sangue. Ela sente um lampejo de sede de sangue em mim, o tipo de aura que só alguém que lutou pela vida pode possuir. Nada como o naufrágio inútil e choroso que ela conhecia. Na verdade, não me lembro mais exatamente como tratei Bianca antes, mas me lembro perfeitamente daquele olhar frio e distante em seu rosto. É exatamente igual ao dia em que ela morreu no pavilhão do Mar do Norte. Com esse pensamento, eu esboço um sorriso brilhante e aberto. Não fique muito surpresa, Bianca. Recentemente fiz um contrato com uma divindade. Isso me mudou bastante, tanto em personalidade quanto em força. Bianca dá um pequeno aceno de cabeça e muitas de suas suspeitas desaparecem. Um contrato com uma divindade. Isso explica todas essas mudanças. Mas então outro pensamento surge silenciosamente. Todo esse calor é apenas uma forma de encerrar o noivado nos termos dele? Afinal, ele não precisa mais de um casamento político para provar nada. Faço uma pausa, quase como se tivesse lido seus pensamentos, e então assumo uma expressão desanimada, dizendo que entendo se ela não quisesse casar com alguém como eu, e que entendo como ela deve se sentir ao terminar o noivado.
Bianca me observa e uma sensação estranha agita seu peito. Ele é o jovem mestre direto da casa Wilhelm. Ele já foi reconhecido pelas divindades, então por que seu orgulho ainda é tão frágil? Uma sombra passa pelos olhos de Bianca, mas sua voz é firme. O fato de eu ser seu noivo nunca mudará, essas palavras me paralisam. Eu olho para seu rosto inabalável e algo aquece silenciosamente dentro do meu peito. Quanto tempo se passou desde que alguém me disse algo tão real? Limpo a garganta e vou direto ao assunto. Quero usar a habilidade que despertei para tirar dela a maldição da boneca de neve. Bianca me olha incrédula. Ele quer transferir a maldição para si mesmo? Aquela maldição, aquela que derrotou todos os quebradores de maldições renomados, e ele quer enfrentá-la de boa vontade? Eu respondo calmamente, minha voz inabalável. Demo e eu lhe concederei qualquer desejo, até mesmo rompendo nosso noivado. Eu tenho um plano simples. Não ter sentimentos é na verdade uma vantagem. Bianca deve estar cansada desse casamento político. Trocar a maldição pelo fim do noivado é um roubo absoluto para mim. Mas a mente de Bianca começa devagar. Ela considera meu status como rejeitado pela família, sentindo a profunda divisão entre mim e a linhagem principal. Talvez ele esteja tão exausto com tudo que quer jogar fora completamente seus próprios sentimentos. Certa vez, um mago mentalista lhe disse que quando o espírito de uma pessoa é levado ao limite, a própria alma começa a apodrecer. Eles podem tirar a própria vida ou de repente se tornar uma pessoa completamente diferente. Esses momentos são perigosos. Eles são um sinal de que alguém está se aproximando do fim. Se alguém ao seu redor ficou assim, ela deve ficar ao seu lado. Bianca não pode deixar de se perguntar, ele nunca foi realmente reconhecido pelas divindades? Ele poderia simplesmente ter perdido a cabeça? Bianca de repente estende a mão e pega minha mão entre as dela. Tá tudo bem, Kael. Eu acredito que você pode superar isso. Você não precisa confiar em uma maldição. Você só precisa aprender a controlar seus sentimentos. Eu olho pra ela completamente perplexa. Bianca, acho que você pode ter entendido algo errado. Bianca me ignora completamente e continua. De agora em diante, ela virá visitá-la com frequência. Eu olho pra ela chocada. Você não me odeia? Seus olhos permanecem completamente firmes. Mesmo assim, não posso abandonar alguém que está à beira de um precipício. Meu coração afunda e eu entendo imediatamente. Uma vez que Bianca se compromete com algo, ela o realiza sem hesitação. Mas ela claramente teve uma ideia totalmente errada. Com esse pensamento, eu silenciosamente ativo o banquete sombrio e no momento seguinte ele enrola silenciosamente no pulso de Bianca. Então meu corpo estremece. Como a condição de desbloqueio para roubar esta maldição é se tornar amigo de Bianca, um bloqueio duplo incrivelmente raro foi acionado. Esta maldição existe dentro de Bianca desde o nascimento. O sistema já trata isso como parte do seu ser. Mas a condição de desbloqueio, tornar-se amiga de Bianca, é muito mais difícil de cumprir do que se tornar seu noivo. E Bianca não sente nada por mim. Ela é indiferente a quase tudo. Se ela retornar à casa Hartson, isso apenas acelerará sua transformação no demônio branco. Então eu tenho que mantê-la por perto. Dessa forma, posso impedi-la de se tornar o que era, ao mesmo tempo que procuro a chance de desbloquear a maldição. Com isso, resolvido, mudo imediatamente para um sorriso. Estou muito feliz que você tenha dito isso e adoraria ver meu noivo com frequência também. Um momento depois, estou no portão, observando a carruagem de Bianca se distanciar. As visitas frequentes ainda precisarão primeiro da aprovação do pai. Quanto à próxima visita de Bianca, provavelmente será daqui a um mês. Antes disso, preciso ler mais os manuais secretos e aumentar minha força. O tempo passa rapidamente. No dia seguinte, uma carruagem chega ao portão repleta de sacolas e caixas de todos os tamanhos. Viro-me ao som e encontro Bianca parada na entrada da mansão. Ela me cumprimenta com um bom dia inexpressivo Kaylee. Então ela dá a notícia. Ela está se mudando para Greenspire Manor hoje. Tô ansiosa pelo nosso tempo juntos, ela diz. Na manhã seguinte, abro os olhos lentamente e no momento em que viro a cabeça, lá está Bianca, enrolada em silêncio na beira da cama, dormindo profundamente. Eu olho para sua pequena figura e resmungo interiormente. Bianca adormeceu aqui novamente. Se alguém vir isso, com certeza terá uma ideia errada. Mesmo quando entro no campo de treinamento, minha mente ainda está em outro lugar. Então me ocorre que Bianca e eu estamos morando sob o mesmo teto há vários meses. Ainda me lembro do dia em que ela apareceu do nada na Greenspire Manor, completamente calma, e anunciou que estava se mudando. Olhando para trás agora, Bianca sempre foi emocionalmente distante, desligada até da própria família. Esse entorpecimento emocional pode ser exatamente o que torna mais fácil para mim me tornar amiga dela. O tempo passa e em pouco tempo o ano está chegando ao fim, o que significa que o dia da inauguração da Laren Academy está cada vez mais próximo. Fundada conjuntamente pelos 4 grandes reinos e pelo Império, a Academia Laren existe com um propósito: treinar guerreiros para lutar contra a erosão mundial. Aceita apenas estudantes entre 15 e 20 anos, e em minha vida passada foi o berço de incontáveis membros do Azure Vanguard, dessas pessoas e de suas habilidades escandalosamente dominadas. Eu silenciosamente cerro meu punho. Com as memórias da minha vida passada, conheço cada uma de suas fraquezas. No momento em que coloco os pés naquela academia, suas habilidades estão à minha disposição. Mas meu talento parece ter atingido um muro. Treinando apenas nos manuais secretos dos ancestrais Wilhelm, mal consigo arranhar a superfície do posto de especialista em aura. Preciso roubar a maldição da boneca de neve da Bianca e logo abro as portas do campo de treinamento e com certeza Bianca já está lá me esperando. Esperando aqui de novo hoje, eu pergunto casualmente. Bianca se levanta e responde com total seriedade. Sim. Não posso deixar você ficar sozinho. Desde que ela se mudou, ela me segue como um passarinho, ela até pergunta antes de eu ir ao banheiro. Eu coço a parte de trás da minha cabeça, perdida. Quando Bianca vai me ver como amigo? Então Bianca abraça um livro contra o peito e pergunta se quero sair com ela.
Ela recebeu um convite para o Santuário Estelar não faz muito tempo. É o evento social anual do Reino de Stalin para jovens nobres. Salvo circunstâncias excepcionais, espera-se que todos os nobres convidados compareçam. Memórias da minha vida passada passaram pela minha mente. Antes da regressão, eu me trancava na mansão Greenspire e nunca comparecia, mas essa pessoa deveria estar lá. E com a minha reputação de jovem mestre inútil da família, os convidados do Santuário Estelar quase certamente falarão mal de Bianca por minha causa. Mas os olhos de Bianca estão brilhantes, não importa, ela diz. É meu dever como seu noivo protegê-lo. Estendo a mão e gentilmente coloco minha mão em sua cabeça. Não estou perguntando como seu noivo, Bianca. Estou perguntando o que você realmente quer. A pergunta pega Bianca desprevenida e ela fica em silêncio. A forma como a tenho tratado ultimamente parece estranha para ela. Pergunto o que ela quer para o café da manhã. Eu seguro a mão dela no caminho para a biblioteca. Esse tipo de calor era algo que ela nunca conheceu na casa Hartson. Com isso, Bianca levanta a cabeça. Seu olhar é claro e firme. Eu irei com você, ela diz. Não como seu noivo, mas porque eu quero. Alguns dias depois, Bianca e eu chegamos ao grande salão de banquetes do Santuário Estelar. Neste mundo, a nobreza é respeitada por uma razão acima de todas as outras. Eles ocupam o lugar das pessoas comuns e lutam contra a erosão mundial. Mas olhando para esta multidão, afogada em música e vinho, será que realmente se pode confiar a essas pessoas o futuro do reino? Boas-vindas calorosas ao jovem mestre Kyle Wilhelm e à senhorita Bianca Hartson. A voz do locutor ressoa e no momento em que desaparece, os sussurros começam. Esse é o filho mais novo e inútil da casa Wilhelm. A beleza ao lado dele deve ser aquela filha amaldiçoada dos governantes do norte. O quê? Um desperdício de um rosto bonito. Ouvi dizer que eles estão noivos desde a infância. 2. Párias. Um casamento feito no inferno, suponho. Eu mantenho minha expressão vazia. Suas palavras não me tocam. Descer ao nível deles seria a verdadeira desgraça. Então uma voz corta a multidão. Então você é o jovem mestre da casa Wilhelm? Meu olhar varre os três que falaram. Na minha vida passada, todos os três juntaram-se à Vanguarda Azul e tornaram-se os três maiores heróis de Stalin. O interesse deles por Mia é quase certamente por causa de Charlotte. Com certeza, no momento seguinte, Charlotte aparece vestida com um impressionante vestido vermelho. Ela olha para os nobres reunidos com evidente desprezo. Belo vestido, ela diz. Pena que todos que tentam falar comigo sejam pateticamente fracos. O Santuário Estelar? Para Charlotte poderia muito bem ser chamado de lixo. Bianca puxa minha manga silenciosamente. Sua voz é suave, mas firme. Por favor, não deixe que eles cheguem até você. Algo se agita em meu peito. Bianca também está sendo comentada, mas ela está preocupada comigo. Só então a voz do locutor soa novamente. Boas-vindas calorosas ao distinto Sr. Danfurian. É Danfarion, o alquimista mais excêntrico vivo, o maior exibicionista em qualquer sala, e a razão pela qual decidi comparecer ao Santuário Estelar esta noite. Lembro-me disso claramente. Antes da regressão, meu corpo nu estava coberto de misteriosas runas pretas, como vinhas escuras enroladas em cada centímetro do meu corpo. Então uma voz irrompeu em meu ouvido, brilhante e animada. Todo o seu corpo está coberto de marcas de maldição. O que diabos aconteceu com você? Danfarion se inclinou, examinando as runas com olhos brilhantes. Ele murmurou para si mesmo, parece uma maldição de erosão. Misture esta fórmula com aquele reagente e deve servir. Com isso, Danfarion abriu bem os braços, um sorriso maníaco se espalhando por seu rosto. Então vamos começar agora. Meu rosto foi forçado para o lado. Apesar de minhas lutas desesperadas, minha boca foi comprimida por seu aperto. Tudo que consegui soltar foram gritos abafados, e esse foi meu primeiro encontro com um homem conhecido como o maior alquimista do mundo. De volta ao salão de banquetes do Santuário Estelar, enquanto Danfarion está ocupado absorvendo a atenção da multidão, pego um prato de doces delicados da mesa de banquete, entrego-o a Bianca e digo a ela para esperar por mim aqui. Bianca enche a boca e responde com um som abafado. Quando me viro para sair, vejo os olhos de Danfarion me observando, curiosos. Aquele garoto, ele pensa. Ele parece familiar de alguma forma. Os olhos de Danfarion iluminam-se num instante. Você se parece com Charlotte Wilhelm. Não me diga que você é o irmão mais novo dela? Um leve sorriso cruza meus lábios. Então o grande alquimista está interessado em mim? O sorriso de Danfarion congela. Seus olhos se estreitam e seu tom cai um pouco. Um pirralho bastante provocador. Já que você conseguiu atrair meu interesse, é melhor estar preparado para o que vem a seguir. Em uma sala ao lado do salão de banquetes, Danfarion fica de costas para mim e pergunta do nada. Quantos anos tem o jovem mestre da casa Wilhelm? Baixei os olhos, minha voz calma e inflexível. 13. Posso adivinhar por que ele está perguntando. Minhas lembranças de vidas passadas me fazem exalar um ar de maturidade muito além da minha idade. Danfarion pega uma espada e atira outra direto em mim. Minhas pupilas encolhem. Levanto o braço bem a tempo, mal conseguindo desviar a lâmina com minha guarda cruzada. Meu braço fica dormente com o impacto, mas cerro os dentes, agarro a espada com as duas mãos e bato com força na lâmina de Danfarion. Então eu balanço bruscamente e de repente, um flash de aura azul traça um arco de navalha ao longo do fio da lâmina. Danfarion bloqueia e seu rosto é uma máscara de descrença. Você não deveria ser totalmente inútil? Minha expressão não muda, mas minha mente está funcionando rápido. Posso parecer frágil, mas as aparências enganam. Nem um único dia de treinamento foi perdido. Mas o verdadeiro pensamento que passa pela minha cabeça é que a força bruta não funcionará com um estudioso como ele. Preciso acertar algo com o qual ele realmente se importa. Então baixo minha voz, falando através do choque das lâminas. Aquela pesquisa que você está fazendo sobre neutralização de maldições, eu não me importaria de lhe ajudar. As pupilas de Danfarion encolhem. O que uma criança como você sabe sobre alquimia e acha que pode colaborar comigo? Eu evito seu golpe no pescoço suavemente. Já sei que acertei um ponto nevrálgico.
Eu pressiono o ataque. Neutralizar uma maldição de erosão mundial com outra maldição é um problema que nenhum quebra-maldição jamais resolveu. Mas para ser um verdadeiro grande alquimista, você precisa provar que isso é possível. Tô errado? Se você me permitir, posso ajudá-lo a terminar a pesquisa usando minha habilidade de roubar maldições. O queixo de Dunfarrion cai. Seus olhos brilham com uma fome repentina. Uma habilidade de roubar maldições? Mas você ainda nem dominou sua aura. Mas se tudo o que estou dizendo for verdade, esta é uma chance única de provar que as maldições podem ser controladas e de validar a teoria da síntese. Dunfarrion de repente se aproxima de mim. E o que devo a você por isso? Ou quer ser meu namorado? Eu o interrompi, sem me preocupar em esconder minha irritação. Provavelmente acabarei recebendo várias maldições. O que preciso é de medicamentos que possam suprimir a reação. As palavras me abandonam e meus pensamentos afundam no passado. Roubar habilidades por si só nunca foi suficiente. Mesmo a vanguarda Azure, com todas as suas habilidades extraordinárias, não conseguiu impedir o mundo de desmoronar. Alguém que já falhou uma vez não pode se dar o luxo de ser seletivo. Remédios, poder, qualquer coisa que me fortaleça, eu aceito tudo. Enquanto isso, a mente de Dunfarrion se volta para Charlotte, aquele gênio avassalador e de tirar o fôlego. Portanto, os dois irmãos Wilhelm são genuinamente fascinantes para ele, então ele muda abruptamente. Você tá planejando frequentar a Laren Academy quando ela abrir? Eu sorrio. Isso não é óbvio. A academia está cheia de habilidades apenas esperando que eu roube. É praticamente um palco construído só pra mim. Minha expressão fica séria. Há mais uma coisa que preciso de você. Você conhece a mancha cromática, não é? A doença que escurece a pele e sempre é fatal. Eu quero que você crie uma cura. O sorriso de Daenerys morre em seu rosto. Você não entende o que significa incurável. Mesmo o melhor alquimista do reino não consegue realizar o impossível. Mas você fez isso, eu digo calmamente. Só muito mais tarde. Quando a cura estiver pronta, venha me encontrar na mansão Greenspire. Antes de nos separarmos, faço uma última pergunta. Fiquei me perguntando se você gosta da minha irmã Charlotte, não é? Ele confirma, então eu continuo. Então por que dizer que ainda tem um lugar ao seu lado e me pedir em namoro? Dunfarrion cruza as mãos, um sorriso misterioso nos lábios. O jovem mestre Kael ainda é tão inocente. A verdade é que também gosto de meninos. Eu fico completamente rígido. As palavras me falham completamente. Eu me afasto e saio correndo da sala. Paro do lado de fora das portas do salão de banquetes. Um homem que não reconheço está segurando o pulso de Bianca com força. Em um instante eu me movo atravessando a multidão como um raio. Meu chute bate direto em seu rosto. Minha voz fica gelada. Quem te deu coragem de colocar as mãos em alguém que me pertence? Dou um passo em direção a ele lentamente, meus olhos frios como gelo. Você colocou as mãos em uma garota de 12 anos. Que tipo de bastardo doente você é? O homem tropeça para trás em pânico, apontando para a multidão. Eu estava apenas cumprindo ordens da princesa Cláudia. Eu só deveria trazer a garota. A multidão irrompe. Ele está agindo sob ordens da segunda princesa? Meus olhos se estreitam. Princesa Cláudia Stalin, a mulher politicamente mais astuta da família real. Meu olhar se desvia para uma pequena figura escondida no canto da multidão. Bianca carrega a linhagem dos governantes do norte, mas todos os nobres a desprezam por causa de sua maldição. Uma princesa que mantém por perto apenas servos leais. Por que ela convocaria especificamente Bianca? Tem que haver algo por trás disso. Pelo canto do olho, varro as sombras no limite da multidão. Várias figuras nobres observam silenciosamente, escondidas, esperando. E mais profundamente na escuridão, uma silhueta vaga com um sorriso estranho curvando-se em seus lábios, algo estala. Kaelin Glacier, aquele que sempre foi obcecado pela minha irmã Charlotte. Depois de ser derrotado publicamente no Santuário Estelar, seu ódio por Charlotte o consumiu, e ainda assim ele também nunca conseguiu abalar sua admiração por ela. Sabendo que não poderia vencer Charlotte, ele voltou sua atenção para mim, seu irmão mais novo. Uma risada fria me escapa. Que esquema patético. E o que lhe dá o direito de arrastar Bianca para isso? Dou um passo à frente, minha voz calma e deliberada. Leve-me até lá, não para a princesa, para Kaelin. Virei-me para Bianca, a confusão apertando meu peito. Só sei quem está por trás disso por causa das lembranças anteriores à regressão. Mas Bianca tem apenas 12 anos. Não tem como ela saber de nada disso. Então por que ela recusou a convocação da princesa? Eu a olho diretamente nos olhos. Por que você não seguiu as ordens da princesa? Bianca baixa o olhar lentamente. Porque você me disse para esperar aqui. Algo me atinge como um raio. Minhas pupilas encolhem e todo meu corpo trava. Então eu estendo a mão e gentilmente passo a mão pelos cabelos dela. Muito bem, Bianca. Abro a porta e um menino se aproxima, esticando os braços acima da cabeça, cabelos grisalhos e orelhas de animal felpudas empoleiradas no topo. Este é Riker, um jovem do clã Tigre, um especialista em lâminas gêmeas altamente qualificado e alguém cujo humor é impossível de ler. Eu mantenho minha expressão vazia. Estou aqui para ver Kaelin. Riker sorri e aponta para as profundezas do salão. Ele está esperando há um bom tempo. Eu faço uma pausa. Eu esperava evitar me envolver com esse cara, mas aqui estamos. Então Riker de repente agarra meu ombro. Que tal uma briga só entre nós? Eu respondo friamente, tentando superar o problema. O Santuário Estelar proíbe combates não autorizados entre nobres. Riker empurra seu rosto bem perto do meu, seu tom cheio de desafio. Mas eu lutei com Charlotte antes disso. Você é o irmão mais novo dela. Você deveria ser capaz de lutar também. Ele me olha de cima a baixo. Embora você pareça muito mais fraco do que ela. Eu rio por dentro. Os rumores não mentiram. Quando Riker lutou contra Charlotte, ele superou até mesmo Kaelin e estava entre os melhores lutadores. Sua força ainda estava acima do resto, e aquele instinto de combate cru, imprevisível como uma fera em uma luta, mas não tenho interesse em lidar com ele antes de ver Kaelin. Mas aquelas pupilas verticais, semelhantes a feras, queimam com pura sede de sangue desmascarada. Ele não tem intenção de me deixar passar.
No momento seguinte, minha mão se fecha em torno do punho de Riker. Seu rosto fica branco de choque. Ele claramente não esperava isso. Meus olhos ficam frios. Eu o agarro e o jogo no chão como se ele fosse um lixo. Antes que ele possa se mover, meu pé já está pressionando suas costas, então eu dou um soco forte direto para baixo. Riker cai no chão, segurando a barriga. Eu me endireito e solto um suspiro lento. Minha expressão volta à calma, como se aquela explosão de violência nunca tivesse acontecido. Riker luta para se levantar. Cale, você não se conteve, eu viro meu pescoço e o corrijo. Você me provocou primeiro. Riker estende a mão, os olhos brilhando de excitação. Perfeito. Posso pegar minha arma antes de voltarmos? Meu olhar cai. Dou uma olhada no estado dele, mal conseguindo se controlar. Mais importante ainda, você consegue ficar de pé? O sorriso de Riker congela. No segundo seguinte, suas pernas cederam e ele caiu para trás com um baque surdo, desmaiado. Bianca se apressa, com um brilho de preocupação quase invisível em seus olhos. O que exatamente você fez? Eu fico de costas para ela. Vós mesmo. Usei uma das artes secretas da Casa Wilhelm, uma antiga técnica proibida criada pelos exilados de Wilhelm, que libera força destrutiva máxima a queima-roupa nas condições certas. Pode até contornar a armadura e atacar diretamente os órgãos. Antes da regressão, era a única arte secreta recuperada antes que Green Spire Manor fosse totalmente destruída. Na minha vida passada, foi isso que me arrastou de volta da beira da morte uma e outra vez. Um momento depois, Kalen olha para Riker no chão, com uma nota de surpresa genuína em sua voz. Inacreditável, o chamado jovem mestre inútil realmente venceu o Riker, soltei um suspiro cansado. Não foi exatamente para isso que você o colocou lá para me testar, e você usou a princesa Cláudia para me atrair. Então, naturalmente, eu mesmo conheci o homem que puxava as cordas. Kaelin me estuda com interesse óbvio. Como você viu isso? Algo em você parece estranho. A aura que você está emitindo agora não é nada como os rumores. Deixei uma pausa deliberada pairar no ar. Ou talvez tenha sido você quem espalhou aqueles rumores sobre eu ser um fracasso. Mas se você perder hoje para esse chamado jovem mestre inútil, um sorriso lento e confiante surgirá em meus lábios. Então todos esses rumores terão que mudar. Você não concorda, Kaelin? Vidraceiro Kaelin. Desde a Academia Laren até a fundação da Vanguarda Azure, caminhamos lado a lado por muito tempo. Amigos, é assim que chamamos. Mas eu o conhecia muito bem. Ele nunca se aproximou de ninguém sem motivos, sem algo a ganhar. Por trás de cada relacionamento está o cálculo mais frio que se possa imaginar. Memórias da minha vida passada voltam à tona. Foi durante uma missão com Azure Vanguard. Eu lutei gritando, implorando para Kaelin me salvar. Mas naquele momento, apenas um pensamento passou pela cabeça de Kaelin. Se a liderança descobrisse que ele havia caído em uma armadilha, a mesma armadilha que dizimou toda a equipe. Com a luta pelo poder dentro da organização já tão acirrada, ele seria expulso sem questionamentos. Mas se ele fosse o único vivo, ninguém jamais saberia a verdade. Kalen saiu das sombras, seu sorriso se tornando quase gentil. Ele colocaria tudo em mim. Afinal, todo mundo já me odiava e a verdade simplesmente desapareceria. Estou realmente grato, disse ele suavemente, por ter ficado ao meu lado até o fim. As palavras arrancam de mim. Quando você realmente me viu como um amigo, você só se aproximou de mim por causa de Charlotte desde o início. Não é verdade? Você ficou distraído o dia todo porque ela vai se casar, não foi? A voz de Kaelin corta como uma lâmina, o calor desaparece completamente. É por isso que eu te odeio. Você não tem poder real, mas seus instintos são repugnantemente aguçados, e você simplesmente não consegue evitar de revelar a verdade, não importa o custo. Se Charlotte vai realmente se casar, então esta pequena farsa entre nós termina hoje. Kaelin para. Ele olha para trás por cima do ombro. Mas isso não é melhor? Charlotte não iria querer seu casamento e o funeral de seu irmão mais novo no mesmo dia, não é? No momento em que meu corpo está prestes a ceder, uma mão se estende e me puxa para trás. Foi Arthur. Esse momento foi o ponto de viragem, o início da nossa parceria e mais uma tragédia. No final, com a intervenção de Arthur, Kaelin foi expulso da Vanguarda Azure, e mesmo assim, vendo-o agora, ele não mudou em nada. A voz de Kaelin me traz de volta ao presente. Do jeito que você fala, esse seu rosto realmente me lembra Charlotte. A energia violeta escura surge ao meu redor. Não fale o nome dela tão casualmente. Se você acha que pareço com Charlotte, parabéns. Você tem razão. Assim como ela, nunca recusei um desafio. No momento seguinte, um punho envolto em energia violeta escura rasga o ar. Dirijo meu punho direto para Kaelin, mas no momento em que ele acerta, trepadeiras grossas surgem das sombras. Eles se enrolam em meus braços, minhas pernas, minha cintura. A força é brutal, me jogando no chão. Coloco uma mão no chão e mal consigo me manter em pé. Kaelin solta uma risada suave. Isso é tudo? Kyle, você realmente deveria usar uma arma. Ele levanta a mão. Esta é a planta artística secreta da Casa Glaciar, fortalecida e controlada através da energia espiritual e regenerada para sustentar a técnica. Pego uma das minhas enroladas em meu braço e a limpo. O elo quebrado fica confortavelmente em minha mão como um taco bem equilibrado. Você sugeriu que eu usasse uma arma multar. Vou usar o seu. Um sorriso frio surge nos lábios de Kaelin, então vamos ver você bloquear meu próximo movimento com aquele bastão. Antes que as palavras sejam ditas, dezenas de vinhas afiadas explodem de todas as direções. Eu giro o bastão em minha mão, desfocando as imagens, dividindo cada videira que chega com precisão. O sorriso de Kaelin congela, ele se esquivou de cada um deles. Como isso é possível para um gênio como Charlotte, talvez? Mas ele despertou algo como um olho celestial? Não importa o quanto ele pense, ele nunca descobrirá. Para ele, sou um contador natural. Antes da regressão, eu já tinha visto tudo o que Kaelin podia fazer e já estava cansado de seus truques há muito tempo. Faço uma pausa e pressiono deliberadamente onde dói. Você está pensando em Charlotte de novo agora, não está, Kaelin?
O rosto de Kaelin escurece instantaneamente, ele bate o punho no chão. Cuidado com a boca. No momento seguinte, um colossal braço de madeira sai da terra e desce sobre mim com uma força devastadora e que divide o mundo. Atrás da porta, o grito assustado de Charlotte ressoa. Ela irrompe e a construção imponente já obscurece o céu. Um golpe direto me transformaria em nada, mas abaixo lentamente a cabeça. Na minha opinião, o volume mais fino da coleção manual secreta de Greenspire Manor vem à tona. Escrito por um dos ancestrais de Wilhelm, um homem que não teve talento marcial durante toda a vida e simplesmente brandiu uma espada dia após dia. Nos últimos anos, aos 80 anos, deixou um manual contendo apenas uma linha, a soma de uma vida inteira passada com uma espada. A técnica exigia a unidade de 5 elementos, algo que nenhum treinamento de curto prazo poderia alcançar. Mas fui levado à beira da morte repetidas vezes por inúmeras maldições, abrindo caminho de volta cada vez que forçava meu caminho para esse reino. A espada sou eu sou a espada. Sem arma, minha vontade é a lâmina mais afiada de todas. O pensamento se acalma, eu levanto minha mão lentamente, aura pura e concentrada se reunindo na palma da minha mão. Um arco ofuscante de luz branca irrompe em direção ao céu como a própria lâmina do amanhecer e se corta direto no punho enorme. O punho se divide ao meio. Rachaduras percorrem o corpo do gigante, espalhando-se em um instante, e o ataque imparável quebra em uma tempestade de fragmentos. Charlotte e Bianca correm apenas para congelar na porta olhando. Por um momento eles esquecem como respirar. O rosto de Kalin é de pura descrença, como se o que ele acabou de testemunhar fosse algo que não pode existir. Saio em meio à poeira que se assenta. A energia violeta escura se foi, mas meu olhar ainda está aguçado como sempre. Nunca mais deixe isso subir à sua cabeça. Entendido, seu idiota inútil, todos os vestígios da arrogância anterior de Kaelin desapareceram. Seus olhos estão vazios, a aparência de um homem cuja alma o abandonou. Caí pra frente, exausto. Caramba, eu tinha planejado conservar força suficiente para trabalhar lentamente no sentido de roubar suas habilidades depois, mas a intenção da espada do ancestral acabou de drenar quase tudo que eu tinha. Meus membros parecem feitos de chumbo, então passos suaves se aproximam por trás e um par de braços me estabiliza silenciosamente. É a Bianca. Sua bochecha pressiona minhas costas, e uma magia fria, mas estranhamente calmante, se infiltra lentamente através de suas palmas em meu corpo. Meu corpo convulsiona. Um grito de dor sai de mim quando jogo minha cabeça para trás. A voz de Danfurian é estranhamente alarmada. Ele corre sem dizer uma palavra e puxa meu corpo inerte por cima do ombro. Atrás de nós, o salão de banquetes explodiu em frenesi. O que foi esse barulho? Eu ouvi certo que o inútil jovem mestre da casa Wilhelm realmente derrotou Kaelin. Danfarian inclina a cabeça para ouvir, um sorriso malicioso aparecendo em seus lábios. A notícia viaja mais rápido do que ele esperava. Ele olha para meu rosto inconsciente, sua expressão séria. Ele realmente não consegue dizer se esse garoto é escandalosamente imprudente ou simplesmente não tem cérebro. Mas de uma forma ou de outra, quando eu acordar, todos os nobres de Stalin conhecerão o nome Kyle Wilhelm. Ele olha para o céu noturno e murmura baixinho. Você absolutamente não pode morrer antes de me ajudar a terminar a pesquisa de neutralização da maldição. 7 dias passam num piscar de olhos. Tenho aplicado minha esgrima dia e noite nos campos de treinamento, e os efeitos posteriores desse ataque finalmente desapareceram completamente. Se eu tivesse me forçado a usar a intenção da espada do ancestral novamente naquela época e me empurrado para o abismo, meu resultado teria sido muito pior do que o de Kaelin. Na volta de carruagem para casa naquele dia, fiquei inconsciente por um dia inteiro. Se eu tivesse voltado, mesmo que parcialmente, poderia pelo menos ter lançado as bases para roubar as habilidades de Kaelin. Eu já havia elaborado 2 métodos para adquirir as habilidades de alguém. O primeiro é o método de ativação padrão da minha habilidade inata, Banquete Sombrio. A segunda é guiar o alvo para a dúvida, fazendo-o realmente acreditar no fundo que suas próprias habilidades são inúteis. Para Kallen, o segundo método é sempre o meu plano, é o método mais simples. Basta esmagar o oponente com uma força esmagadora, e sua premiada arte secreta de família será derrubada com um único golpe. A crença que ele tinha em suas próprias habilidades já foi completamente destruída. Ser esmagado por alguém que ele considerava inútil, Kaelin acabará por quebrar sob o peso dessa dúvida. Eu agarro minha espada com força, resoluto. Mesmo que eu tenha que esperar a hora certa, a habilidade de recuperação de Kaelin para salvar vidas acabará sendo minha. Falta um ano para a Laren Academy abrir suas portas. Planejo dedicar cada minuto ao treinamento para alcançar os chamados gênios e superá-los, mas Aldor aparece na entrada do pátio. O jovem mestre Kyle Lord Belric chegou a Greenspire Manor. Uma risada fria surge em meu peito, então meu querido irmão finalmente não conseguiu se conter. Deixo-me cair numa cadeira na sala de estar. Deixo-o entrar. Aldor mal saiu quando Bianca se aproxima com um copo d'água. Ela franze ligeiramente as sobrancelhas. Você cheira fortemente a suor. Congelo, puxo a gola pro lado e cheiro. Estou tão acostumado com a podridão da erosão mundial que meu nariz está dormente. Faz sentido. Quando queimo minha aura para temperar meu corpo, todas as impurezas são eliminadas. A expressão de Bianca é legal, mas há uma teimosia silenciosa por baixo. Você deveria se lavar antes de conhecer Belric. Eu aceno com a mão, despreocupado. Não se preocupe, de qualquer forma estarei me mudando em breve. Lavar a louça agora seria apenas um desperdício. Bianca imediatamente recua meio passo, cada centímetro de sua resistência irradiando. Então, por favor, não chegue perto de mim até que eu pisque, uma sobrancelha se erguendo sozinha. Você está dando ordens ao seu noivo, Bianca. Não sabia que você tinha crescido tanto. Observando seu rosto entrar em pânico, algo vago e suave passa por mim. Na minha vida passada, consumida pela destruição e pela luta, nunca vivi assim. As pessoas que um dia estiveram ao meu lado, especialmente Arthur.
Se ele pudesse ver o quão solta e descuidada estou agora, ele me fixaria com aqueles seus olhos sempre tensos e me encararia sem dizer uma palavra. Ele sempre foi aquele tipo de herói que fica na linha de frente, nunca baixando a guarda. Então, onde ele tá agora e o que tá fazendo? Então uma voz fria vem do lado de fora da porta. Parece que você está se divertindo muito com seu noivo, Kyle. Viro-me para o homem parado na porta. Belric Wilhelm, meu terceiro irmão, com ambição estampada nele. Seu olhar corta como uma lâmina de gelo. Os rumores sobre você derrotar Kaelin são realmente verdadeiros? Antigamente eu não suportava nem olhar para ele, mas agora o encaro com calma. Eu rio e mudo de assunto. Não esperava ver alguém tão ocupado como você aqui. O que o traz a um lugar tranquilo como Greenspire Manor? Belric enrijece um pouco claramente, não esperando que eu vire. Inclino a cabeça, meu tom inequivocamente aguçado. Ouvi dizer que a Lauren Academy aceita alunos apenas por mérito, independentemente do sobrenome. Isso é verdade, não é? Parece que é melhor você começar a se preparar. O rosto de Belric fica pálido de fúria num instante. Até o Império mais poderoso mantém a Casa Guilherme sob controle, e como legítimo herdeiro da linhagem principal, ele nunca precisou se preocupar com algo tão trivial como um exame de admissão. Seus lábios se curvam com desprezo. Não deixe que bater em alguém como Kallen lhe suba a cabeça. Inclino a cabeça com uma inocência exagerada. Não é perfeitamente natural que alguém comum como eu se preocupe com os resultados dos exames. Belric limpa a garganta e gira suavemente. Vim hoje para entregar os pedidos da família. Você deve viajar para o vulcão Greerich e suprimir a erosão mundial que ocorre lá. Meus olhos se estreitam bruscamente. As missões de erosão da família deveriam ser obrigatórias somente após os 15 anos de idade. O olhar de Belric é uma pressão calculada. Ele diz que não tenho nada com que me preocupar. Ele me acompanhará como meu guardião. Afinal, se seu irmão mais novo conseguir derrubar a geleira Kaelin, certamente não desistirei de algo tão trivial. Eu vejo através dele instantaneamente. Primeiro, uma sondagem da minha força, depois uma tentativa de me colocar na coleira. Aceito sem pensar duas vezes. Vamos sair. Em comparação com os dias pacíficos dos últimos tempos, lidar com a erosão é um território familiar. Mesmo que isso seja uma armadilha, já tracei a saída. Nesse momento, Bianca vem correndo com um livro nos braços, perguntando para onde estou indo. Dou-lhe uma breve explicação. A testa de Bianca franze. Enviar uma criança de 13 anos para impedir a erosão mundial? Isso não é simplesmente absurdo. O rosto de Belric escurece instantaneamente. Uma amaldiçoada garota da neve como você se atreve a meter o nariz nos assuntos da casa Wilhelm. Imediatamente puxo Bianca para trás de mim, protegendo-a com firmeza. Ela é minha noiva. Certamente um irmão magnânimo como você não se rebaixaria a implicar com uma criança de 12 anos. Belric solta um bufo frio e se vira para sair com passos longos e deliberados. Eu sorrio e bagunço o topo da cabeça de Bianca, dizendo que ela se saiu bem. Bianca agarra seus livros e pisca. Perplexa, ela diz que realmente não fez nada. Minha mão descansa suavemente em seu cabelo. Está tudo bem, mesmo que você não perceba. Bianca olha para mim, seus olhos claros cheios de sinceridade. Ela me pediu para, por favor, cuidar de mim mesma. Eu me viro e aperto ainda mais o punho da espada na minha cintura. Se cuida, Bianca. Quando chegamos, descubro que o vulcão Greerich não é mais como costumava ser. Onde antes existiam picos imponentes, vastas extensões de pântanos tomaram seu lugar. Esta área é classificada como zona de erosão de nível 3, uma região que já ultrapassa o véu da nossa dimensão. A erosão mundial é o processo em que outra dimensão corrói a estrutura da realidade. À medida que se esgota, criaturas corrompidas começam a vagar. Se a erosão persistir, toda a região é engolida inteira, perdida para sempre para o outro lado. Examino a área, meu tom calmo demais para alguém ver isso pela primeira vez. O corpo de purificação ainda não se mobilizou. Um cavaleiro responde que assim que o senhor da erosão local for resolvido, o corpo de purificação entrará em ação imediatamente, e o Sr. Belric é um especialista sênior. Derrubar um senhor da erosão corrompido não é nada para ele. O que ninguém sabe, porém, é que tem um segundo propósito ao vir aqui e testar uma solução temporária para minhas explosões frenéticas. Perdido em pensamentos, levanto minha espada e golpeio para frente com um movimento limpo. Uma enorme criatura parecida com um besouro é despedaçada em um instante. Uma noite próxima não consegue conter sua curiosidade e pergunta se já lidei com a erosão mundial antes. Eu inclino meu queixo para cima, com uma pitada de orgulho em minha voz. Tenho apenas 13 anos. Não seria mais estranho se eu tivesse? Ao meu lado, um vão pulsa na têmpora de Belric. Este pirralho inútil entra pela primeira vez em uma zona de erosão e já age como se fosse o dono dela. Quando Belric chegou a um lugar como este pela primeira vez, aos 15 anos, seu orgulho estava praticamente destruído. Então o que me dá o direito de estar aqui oferecendo conselhos aos seus cavaleiros? Se eu tivesse tido a mesma educação que Charlotte, o fracasso da casa Wilhelm teria sido ele. O pensamento se instala em seu peito. Ele fala calmamente, alertando que este é provavelmente um senhor da erosão de nível 3, capaz de manter uma forma física por conta própria, o que significa que cada movimento daqui em diante deve ser feito com cautela. Os cavaleiros ficam pálidos imediatamente, seus corpos travando no lugar. Eu observo suas costas e penso em silêncio, com ou sem meu envolvimento. Não importa muito, eu deveria me concentrar no que vim fazer aqui. Mas no segundo seguinte, meus olhos se arregalam. Desde que dominei as artes secretas da família, minha percepção ultrapassou em muito o que era antes. Posso penetrar na superfície da realidade e ver diretamente a fonte da erosão mundial. Aquela massa de energia contaminada flutuando no ar foi exatamente para isso que eu vim. O pensamento mal termina antes que eu jogue minha cabeça para trás e inalo sem um momento de hesitação. No instante seguinte, veias vermelhas inundam meus olhos e um bocado de um líquido espesso, metálico e doce surge e explode em meus lábios.
Os cavaleiros correm em pânico perguntando se algo está errado comigo. Até Belric avança, e pela primeira vez, algo próximo de preocupação genuína em sua voz. Ele diz que me esforcei demais pela primeira vez aqui, se precisar. Ele me levará de volta ao acampamento. Eu lentamente levanto minha cabeça. Estou bem. Assim como dita a técnica para o veneno extremo do sangue, force a aura se fundir com a energia da erosão. Em seguida, concentre-se inteiramente em como essa energia circula. Se tudo correr como esperado, ele circulará indefinidamente, como um rio sem começo nem fim. No instante em que a energia da erosão é absorvida, a torrente crescente a engole e a devora até que se fundam perfeitamente. O que emerge é uma tonalidade primordial, uma cor verdadeira que nenhum poder existente pode substituir. No segundo seguinte, minhas pupilas sangram em vermelho. Eu me endireito, todo o meu corpo tremendo violentamente sob a onda de poder. Então isso é o que resta depois de uma explosão frenética dos destroços daquela força. Eu olho para minhas mãos trêmulas encharcadas de sangue. Minha razão oscila no limite diante desse poder ruinoso. Talvez seja a hora de usar essa arte proibida. Os arquivos secretos da Casa Wilhelm foram permanentemente selados após um certo incidente, e com eles, aquela arte proibida foi considerada perdida na história. Até que um dia, um ancestral cego encontrou por acaso os arquivos lacrados, mas sua cegueira o impediu de ler os manuais contidos neles. Ele não teve escolha a não ser selar a porta mais uma vez, mas sabia que alguém como ele poderia nunca mais voltar, então guardou silenciosamente um manual para si. E esse é precisamente o poder proibido que invoco agora. Uma aura azul torrencial irrompe de todo o meu corpo. Esta é uma percepção extrasensorial baseada na aura. Um sexto sentido que vê através de todas as coisas usando apenas a energia espiritual. Por enquanto, isso se estende apenas até a ponta dos dedos, mas é o suficiente para colocar tudo ao meu redor sob meu controle. Levanto lentamente a mão e limpo o sangue do canto da boca. Mesmo assim, isto é apenas um paliativo. Absorver a energia da erosão sempre acarretará o risco de perder o controle. Quando chega a hora, ainda precisarei da maldição da boneca de neve da Bianca. No momento seguinte, giro e o suor frio encharca minhas costas em um instante. Suspensa no ar, uma massa colossal de carne se contorce e pulsa com movimentos frenéticos e nauseantes. Um rosto humano distorcido de repente floresce em sua superfície bem diante dos meus olhos. No segundo seguinte, aqueles olhos se abrem. A massa de carne se distorce lentamente, remodelando-se até se solidificar na silhueta de um homem. Belric levanta a voz imediatamente, avisando a todos. Este é um senhor da erosão de nível 3, o demônio de muitas faces. Os cavaleiros da família que os acompanham desembanham as espadas num instante, todos os rostos sombrios e preparados para o pior. Ao mesmo tempo, chamas estrondosas engolfam o corpo de Belric, deixando apenas um par de olhos frios varrendo o mar de fogo com uma calma indiferente. Um cavaleiro estagiário próximo olha para cima com admiração ardente em seus olhos. A magia das chamas de Lord Belric é de tirar o fôlego como sempre, não apenas espetacular, mas devastadora. Essa habilidade transforma tudo que toca em cinzas. Meus olhos se fixam naquela lâmina ardente, uma memória gravada no osso. Na minha vida passada, essa mesma habilidade queimou meu braço esquerdo até virar nada. Naquela época, Belric plantou o pé em mim e me jogou no chão. Ele rugiu para mim com um desprezo esmagador. Você finalmente conseguiu ver a distância entre nós? Não tive tempo a perder com um lixo como você. O sino da minha vida passada foi um completo louco, e neste momento espero sinceramente que você não tenha mudado nada. Com esse pensamento, uma fome doentia e ardente por vingança acende em meus olhos. No mesmo momento, uma densa aura violeta irrompe de dentro de mim. Antes que o eco dessas palavras desapareça, um cavaleiro no campo de batalha próximo solta um grito arrepiante. Seu corpo se contorce violentamente dentro da energia da erosão. Suas feições lentamente desaparecem até que todo o seu rosto se torna uma camada de pele lisa e sem traços característicos. Outro cavaleiro aponta para o demônio de muitas faces, com o rosto branco de terror. A maldição do rosto que eles precisam recuar antes que se espalhe ainda mais. Enviar recrutas inexperientes contra tentáculos amaldiçoados que até mesmo cavaleiros veteranos lutam para resistir seria desperdiçar suas vidas por nada. Do outro lado, Belric desembainha a espada com um movimento brusco. Em vez de recuar um único passo, ele se envolve em chamas e ataca diretamente o demônio de muitas faces. As chamas engolem seu corpo inteiro, transformando-o em um meteoro ardente que cai do ar. A criatura abre sua boca enorme em um grito silencioso, sem chance de se esquivar. No momento seguinte, o monstro é reduzido a cinzas na explosão, o chão tremendo violentamente sob o impacto. Belric fica de pé com a espada na mão e ruge para os soldados que se dispersam. Ninguém recua, ele mesmo abrirá um caminho. Os cavaleiros sobreviventes ficam completamente estupefatos. Eles explodem em gritos fervorosos, verdadeiramente digno do nome de Sr. Belric da Casa Wilhelm. O olhar de Belric varre a área. Ele se pergunta para onde eu desapareci. Alguma criatura da erosão me engoliu inteiro? Enquanto isso, estou agachado atrás de uma grossa laje de rocha. Observo claramente enquanto lágrimas de sangue escorrem pelos cantos dos olhos do monstro. Isso não é normal. No momento seguinte, o corpo do demônio de muitas faces começa a convulsionar violentamente. Incontáveis rostos humanos borrados se contorcem sob sua pele. Um fluido preto e viscoso escorre das órbitas oculares de todos os rostos. Belric sente que a situação está se deteriorando rapidamente e mergulha em uma rajada de fogo. Os rostos retorcidos quebram-se pedaço por pedaço sob o impacto, mas uma pressão sufocante sobe pela terra e se espalha em todas as direções. O rosto de Belric escurece. Esta malícia avassaladora, eles têm que eliminá-la antes que a transformação completa esteja completa. Com isso, ele ergueu sua espada flamejante e gritou a ordem para cada cavaleiro atrás dele concentrar todos os ataques no demônio de muitas faces. As palavras mal saem de sua boca antes que ele salte no ar, a lâmina flamejante preparada para um golpe mortal. Mas o golpe mortal nunca acerta.
Uma força invisível das trevas para a espada no ar. A força da chama e da maldição colidem com um rugido estridente e devastador. Todo o corpo de Belric estremece, um ataque aprimorado com a aura bloqueada. Ele se firma e ruge para os cavaleiros, novamente atacando com tudo enquanto a transformação ainda está incompleta. Mas desta vez, nenhuma única voz responde por trás. Belric se vira e a cor desaparece de seu rosto. Cada cavaleiro atrás dele fica congelado, totalmente imóvel, como se cada vestígio de sua alma tivesse sido arrancado. Belric ruge de fúria. Vocês são cavaleiros da casa Wilhelm. Você realmente vai ser quebrado por uma maldição como essa? Ainda assim, nenhuma pessoa responde. Os cavaleiros olham para frente com expressões vazias, nada mais do que marionetes em cordas. Belric finalmente entende, uma maldição. Esta nunca foi uma erosão comum, não desde o início, e a sua própria arrogância levou toda a unidade à destruição. Um momento depois, nada permanece nos olhos de Belric além de um terror profundo. A outrora invencível linhagem mais forte da casa Wilhelm agora não mostra nada além de desespero em seu rosto. Um sussurro fantasma serpenteia em seu ouvido, misturado com o veneno da maldição. Você é um tolo. Charlotte deixou você para trás há muito tempo. Você não passa de um fracasso baseado no nome da sua família. A unidade noturna inteira morreu por causa do seu orgulho, e tudo que você consegue pensar é em se salvar. Um fracasso como você merece morrer. As palavras mal desapareceram quando as garras do demônio de muitas faces rasgaram para baixo com um grito agudo de ar. No momento em que as garras estão prestes a despedaçá-lo, uma leve luz verde passa. O corpo de Belric é jogado para o lado, mal conseguindo desferir o golpe mortal. Ele força os olhos a abrirem, e quem encontra seu olhar sou eu, o irmão que ele sempre considerou um fracasso da casa Wilhelm. Sua voz está cheia de descrença. Como você está aqui? Encontra o seu olhar sem vacilar. Eu estive observando das sombras o tempo todo. No momento em que o demônio de muitas faces atacou, usei a cobertura de seu ponto cego para tirar você do campo de batalha. Belric se apoia no chão e tenta se levantar, mas no momento em que levanta a perna, ela cede e ele cai de volta. Uma risada curta e zombeteira me escapa e não faço nenhum esforço para esconder o desprezo em minha voz. Com um corpo que não consegue nem reunir a aura agora, você tem certeza de que não precisa da minha ajuda, Belric. Belric se força a ficar em pé, balançando, e declara que não precisa da ajuda de um fracassado como eu. As palavras mal saem de sua boca antes que um tremor violento percorra seu corpo. Seus olhos disparam freneticamente pela floresta encharcada pela chuva. Os demônios de muitas faces ainda estão próximos? Minha voz sobe lentamente. Já faz algum tempo que estamos nos movendo desde que tirei você de lá, mas não importa o quanto caminhemos, não conseguimos encontrar a borda desta floresta. Isso nos diz tudo. Esta zona de erosão isolou-se completamente. Em outras palavras, a menos que matemos aquela criatura, nenhum de nós irá para casa, continuo. Eu tenho uma técnica que Charlotte me ensinou, seu movimento final. A razão pela qual fui capaz de esmagar Kaelin Glazer tão facilmente no Star Sanctuary foi por causa disso. A voz de Belric contém um último fio de resistência. Você realmente acredita que uma técnica como essa pode matar o demônio de muitas faces? Minha resposta vem sem um momento de pausa. Melhor lutar até a morte do que cair aqui e se tornar alimento para o monstro. Mesmo que você não acredite em mim, certamente acredita na força de Charlotte. Belric abre um sorriso amargo o suficiente para doer. Charlotte, ela é, sem dúvida, um gênio. Ele enfia a ponta da espada na lama. Mas se isto falhar, ambos morreremos neste lugar abandonado. Um sorriso lento curva meus lábios, não se preocupe. Prometo que ambos sairemos daqui vivos. De volta ao vulcão Gurak, a presença esmagadora do demônio de muitas faces se aproxima a cada segundo. O ar frio e amaldiçoado gruda na pele com a chuva. Minha voz fica mais tensa quando me viro para Belric. Você está pronto? Belric olha para a palma da mão. Uma chama acende. Quando ele levanta lentamente os olhos, toda a velha arrogância desaparece. Vamos começar. Com isso, ele canaliza uma parte de seu poder de chama para mim. Respiro fundo e uma luz azul brilhante rompe de cada parte de mim. Fecho os olhos e deixo a chuva descer pelo meu queixo. Cada fio de foco, cada última reserva de poder, tudo isso se derrama no fio da lâmina. Belric fica completamente imóvel. Ele nunca viu ninguém condensar seu foco neste grau, como se tudo ao seu redor tivesse deixado de existir. E essa energia imaculada que me rodeia é uma fonte de poder que ele nunca chegou perto de tocar em toda a sua vida. Mais cedo, quando lhe pedi para fundir Ignis com a arte secreta de Charlotte, ele rejeitou isso com desprezo, tratando-o como nada além de delírios selvagens de um tolo. No entanto, o poder agora exibido diante dele está em uma altura que ele nunca poderia alcançar, não importa o quanto tentasse. Ele observa a aura queimando ao meu redor. Essa chama é mais pura do que qualquer coisa que ele já tenha extraído de Ignis. Ele sempre me viu como um fracasso, mas agora meu poder o deixa comendo poeira. A derrota sem fim engole Belric inteiro. Ele abandonou todos os seus homens e fugiu em desgraça. Se sou eu quem levanta a espada e mata o demônio de muitas faces no final, isso não prova que ele é mais fraco do que eu, o fracasso reconhecido? Antes que ele possa afundar ainda mais em dúvidas, eu me lanço no ar. A lâmina da coroa de fogo e a chama do Ignis se chocam em uma fusão estrondosa, e a força combinada atinge o corpo amaldiçoado do demônio de muitas faces. Com um estrondo estrondoso, as chamas engoliram o demônio de muitas faces inteiro. Aquele corpo coberto por incontáveis rostos se contorce em terror absoluto e se dissolve em cinzas dentro das chamas. A luz do sol rompe as nuvens e cai sobre a terra arrasada. Levanto a cabeça e olho para Belric ao meu lado, oco e à deriva. Acabou, digo a ele. Mas Belric de repente abre um sorriso grotesco que esconde o ciúme e a loucura de um homem que não tem para onde fugir. Simples assim? Terminou tão facilmente? Ele agarra o punho da espada com os nós dos dedos brancos e uma risada baixa e feia sobe de sua garganta. No segundo seguinte, ele balança na minha garganta. Eu levanto minha lâmina e o bloqueio, mas não há nenhum traço de Ignis em sua espada.
Belric olha para sua própria lâmina em estado de choque, suas pupilas encolhendo de descrença. Por que ele não pode mais usar Ignis? Minha voz fria atravessa seu desespero. Eu deveria te agradecer, Belric. Obrigado por sempre ser muito orgulhoso e rígido para mudar. As condições para roubar Ignis eram bastante simples. Primeiro, faça com que Belric entregue voluntariamente o controle parcial de seu poder, depois faça-o reconhecer em seu coração que outra pessoa é mais forte e, finalmente, no momento em que seu orgulho for completamente destruído. Isso foi tudo o que foi preciso. Ignis agora é inteiramente meu. Belric solta um gemido como um animal moribundo. Olhei para ele caído no chão, minha voz carregando um calafrio que corta até os ossos. No começo, eu realmente queria ser seu irmão de verdade, mas não importa o que eu fizesse, você só me via como alguém que poderia pisotear sempre que lhe conviesse. Quando você usou a ignorância para reduzir minha dignidade a nada, eu me contorci no chão em agonia, exatamente do jeito que você está deitado agora. Eu lentamente levanto minha cabeça e olho para o céu claro acima. Que dia lindamente irônico, perfeitamente adequado para o que vem a seguir. Quando voltei para a propriedade principal de Wilhelm, a notícia da aniquilação de toda a unidade noturna já se espalhou. O incidente foi reclassificado como um evento de erosão de nível 5, e o testemunho que formei tornou-se a verdade que todos acreditam que Belric se sacrificou heroicamente para me proteger, dando sua vida para eliminar o demônio de muitas faces e preservar a última glória da casa Wilhelm. Encosto-me na porta e observo o desenrolar dessa cena absurda. Esta expedição me deu muito mais do que eu esperava. Eu me adaptei totalmente ao ambiente de extremo veneno no sangue. O sexto sentido agora pode suprimir a força de erosão frenética em um grau significativo, e a ignição roubada se fundiu com o poder da erosão mundial, concedendo-me uma força sombria capaz de queimar tudo até virar nada. A única ameaça remanescente é a investigação em curso sobre as anomalias no local da erosão, embora ainda não tenham sido reveladas a verdade. No entanto, a raiz de tudo isto é a própria erosão mundial. Embora a verdadeira essência do Senhor da Erosão esteja submersa há muito tempo em um sonho eterno, ele ainda perscruta este mundo através dos olhos de seus asseclas. Mas assim que esses mortos-vivos começarem a se agitar, isso significa que encontrei seus asseclas muito mais cedo do que esperava. Levanto a mão e bato suavemente na porta diante de mim. No momento em que se abre, minha pupila se contrai. Diante de mim está Safira, uma investigadora de nível 4 do departamento de erosão. Uma marca em forma de estrela em seu pescoço chama minha atenção instantaneamente. Deixei um certo sorriso se formar em meus lábios. Eu digo a ela que quero fazer um acordo. Eu pessoalmente apagarei sua marca eterna. Safira inclina ligeiramente a cabeça. A confusão em seu rosto desaparece em um instante, substituída por um sorriso estranho que parece ver através de tudo. Sua figura lentamente se dissolve na escuridão atrás dela. Então você é o regressor. Eu vim em busca de algo totalmente diferente e me deparei com uma surpresa muito maior do que esperava. Agora mesmo, um fragmento de memória da minha vida passada vem à tona. Lembro-me dele agindo sob as ordens de Arthur, tentando roubar o núcleo imortal de Auguste, mas terminou em fracasso. O grande número de clones de projeção que ele criou não passava de um estratagema. Seu verdadeiro corpo foi amaldiçoado e incapaz de se mover mesmo com uma segunda chance. Completar essa missão teria sido impossível, porque a condição para roubar o núcleo imortal de Auguste é tornar-se uma existência mais forte do que o próprio imortal. Minha testa franze. O que exatamente fez você pensar que sou regressor? A risada de Sefera fica mais distorcida. Nenhuma pessoa comum ousaria propor um acordo com um ser como ela. Somente um regressor preso no ciclo do tempo teria a coragem prudente de caminhar direto para a morte certa. Ela é um ser que transcende o tempo, imortal e indestrutível. Se eu realmente quisesse matá-la, seria uma impossibilidade. Então ela me pediu para não entretê-la com mentiras tão desajeitadas no futuro. Mas não cedi nem um centímetro. Isso não é mentira. Minha habilidade é chamada de roubo. Não apenas roubo habilidades. Posso tirar sua imortalidade junto com todo o resto. Pela primeira vez, um choque genuíno passa pelos olhos de Safira. Aperto meu punho até que meus dedos estalem. Durante centenas de anos, vocês aumentaram os índices de erosão e espalharam seus clones por todo o mundo, como a Safira que atualmente serve no departamento de erosão. E tudo isso foi para encontrar alguém capaz de te matar de vez, enquanto aquele que pode roubar sua maldição imortal está bem na sua frente. Safira não hesita. Ela cede e pergunta em voz baixa: quais são os seus termos? Ajude-me a ficar mais forte. Minha habilidade só pode ser ativada quando eu superar sua força, então me aceite como seu aprendiz. As pupilas de Safira contraem-se bruscamente e ela explode numa gargalhada selvagem e desequilibrada. Ela lentamente estende a mão enquanto o poder carmesim envolve sua palma. Vou transformá-lo no guerreiro mais incomparável que este mundo já viu. No momento seguinte, uma onda invisível de pressão atinge-me, jogando-me vários passos para trás, e esta é apenas a aura da projeção de Auguste. O mestre da corte carmesim já foi igual ao próprio Arthur, e agora comanda uma legião construída a partir do poder da erosão. Com a ajuda dele, ficarei mais forte, não importa se o poder que empresto pertencer a um invasor. Protegerei este mundo que está à beira da ruína. Mas as habilidades são uma força singular neste mundo, vinculada a uma pessoa para o resto da vida. Por essa regra, a regressão de Arthur retornou a ele nesta linha do tempo. Isso significa que não posso mais reiniciar o loop por vontade própria. Se este mundo cair novamente, virarei pó junto com ele. Não há segundas chances. Um leve sorriso de alívio surge em meu rosto. Então estou feliz por ter você comigo, Auguste. Mais do que tudo isso, Safira está curiosa para saber por que eu não moro na propriedade principal de Wilhelm. Minha voz não carrega nada. Não venho aqui há anos. Mal consigo me lembrar da aparência dos meus pais. Nesse momento, uma criada encapuzada aparece no centro do salão e me informa que Dona Clara deseja falar comigo. Minha expressão congela. Minha mãe.
Todos os anos que morei em Greenspire Manor, ela nunca mostrou o rosto, nem mesmo uma única carta. E agora, com essa convocação repentina, ela deve ter ouvido os rumores de que eu derrotei Kaelin Glaeser e ajudei a eliminar o demônio muitas faces. Então finalmente ela ficou curiosa sobre o fracasso de seu filho. A criada dá um aceno lento. Há também o chefe da família que ele pretende me encontrar pessoalmente ao retornar das Terras Proibidas. Aquele homem, o chefe da família que há muito tempo ascendeu ao reino semideus, talvez sua intuição estelar já tenha sentido o poder crescente e as flutuações únicas da alma dentro de mim. A criada continua. Portanto, Lady Clara espera que você permaneça na propriedade principal até então, mas Bianca está me esperando na mansão Greenspire. O pensamento me leva em direção à porta. Esta não é uma ordem para o meu pai, então voltarei. A empregada observa minha figura recuando em total choque, claramente nunca imaginando que alguém ousaria desafiar a dona da casa. Saio do corredor sem olhar para trás. Quando meu pai realmente desejar me ver, eu retornarei, ou melhor ainda, ele mesmo virá me encontrar. A carruagem de volta se move rapidamente e logo chego à mansão Greenspire. Antes de sair da carruagem, viro-me para Safira, que assumiu a forma de um corvo, e dou-lhe uma instrução silenciosa. Tem uma garota de cabelos brancos lá dentro. De agora em diante, seja gentil com ela. Nesse mesmo momento, Bianca espera com um livro bem apertado contra o peito. Ela deve ter ouvido a notícia na biblioteca e veio correndo me encontrar. Eu olho para ela, um sorriso suave puxando meus lábios. Vê? Eu disse que voltaria na hora certa. Só então, Aldor dá um passo à frente e me entrega uma carta. Ele diz que é do jovem mestre Danfarion. Dentro diz que o reagente de tratamento para a mancha cromática que encomendei agora está completo. Entrego a carta de volta para Aldor. Quando Danfarion chegar à mansão Greenspire, receba-o com as mais altas honras, pois ele está prestes a se tornar seu benfeitor. Com essas palavras, Aldor muda de tom. Ele me conta que Bianca está profundamente preocupada. No momento em que soube que eu tinha ido para uma zona de erosão, ela preparou uma carruagem, pretendendo ir ela mesma para a propriedade principal assim que a missão terminasse. Eles conseguiram detê-la a tempo porque uma jovem que aparecesse, sem avisar na propriedade principal, teria sido perigosa demais. Minha expressão fica mais nítida. Faz algum tempo que não verifico o estado da maldição de Bianca. Poderia ser? Antes que o pensamento termine, uma onda de energia violeta irrompe sem aviso e toma conta de toda a mansão Greenspire. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema revela a primeira condição de desbloqueio alcançada. Kyle Wilhelm tornou-se amigo de Bianca com sucesso. De todos os momentos em que o primeiro par de algemas amaldiçoadas de Bianca se quebra agora, isso deixa apenas uma restrição final. Deixo o pensamento de lado e apresento Augusta a Bianca. Este, digo a ela, é um novo membro que em breve se juntará à mansão Greenspire, e só agora percebo o quanto Bianca adora animaizinhos macios. Então o que vem a seguir? Encontrar uma maneira de quebrar a segunda algema da maldição, tornando-se a pessoa que Bianca mais valoriza, mas a condição é frustrantemente vaga. Para a maioria das pessoas, esse título pertence à família, ou aos filhos, ou talvez a um amigo mais próximo ou a um amante. Como já sou noivo da Bianca, tornar-me amante dela parece ser o caminho mais provável, mas isso também serve como um lembrete. Antes da minha regressão, roubar uma maldição nunca envolveu condições tão complicadas. Então, novamente, pensando bem, faz sentido. Nesta vida, o caminho de cada pessoa mudou. Pouco tempo depois, estou no campo de treinamento, e nesse silêncio, uma verdade brutal se instala em mim. Eu compensei minha falta de talento de uma forma que beira o monstruoso preenchimento de cada lacuna com experiências arduamente conquistadas e memórias de minha vida passada. Mas espere 5 anos, uma vez que esses verdadeiros gênios adquiram experiência própria, talvez eu nem consiga acompanhar. Mesmo Calen Glazier, aquele que subjuguei sem esforço no Star Sanctuary quando ele completou 20 anos, não serei capaz de acompanhá-lo. Mas se Augusto se preocupasse apenas com talento, ele nunca teria me aceitado como seu aprendiz. Aos olhos dele, se você possui um poder que pode enfrentar qualquer coisa, então até o talento é algo que você pode roubar. E ele vai me erguer como alguém que passou a vida inteira rastejando até o céu até o dia em que eu mesmo estiver acima das nuvens e levar seu corpo imortal junto com todo o resto. O tempo passa rapidamente e o dia seguinte chega. Danfarion aparece como prometido na mansão Greenspire. Antes que eu possa dizer uma palavra, Danfarion abre um sorriso e lentamente tira um pequeno frasco de cristal de sua mochila. A tarefa que dei a ele está cumprida. Então ele é basicamente um gênio da alquimia agora, não é? Apesar de seu tom meio brincalhão, a resposta escapa antes que eu possa pensar. Você sempre foi. A resposta pega Danfarion desprevenido. Ele não espera que eu simplesmente confirme seu orgulho de forma tão direta. Afinal, a maioria das pessoas presume que o talento está em todo lugar neste mundo. Muitos alcançaram o auge de seus próprios campos. Mas eu sei melhor do que ninguém. Os verdadeiros gênios são poucos e raros. Tendo vivido uma vida passada na vanguarda Ezreal, para onde convergiram os maiores talentos, sei que negar a excelência apenas faz alguém parecer mesquinho. É por isso que sempre fui aberto em reconhecer o verdadeiro gênio. Através de Danfurion, ouvi falar da geleira Kaelin. Esmagado por Charlotte, ele desistiu, convencido de que nenhum esforço poderia diminuir a distância. Mas me vendo, o fracasso da família chegando ao topo no Santuário Estelar, algo nele estalou. Agora ele está treinando com uma intensidade frenética como nunca antes. Eu ouço, e minha voz não carrega nada além de desprezo, uma luta inútil. Para mim, Kaelin Glaeser sempre foi nada mais do que um traidor. Quaisquer que sejam as dúvidas que ele tenha, nada disso tem a ver comigo. Só então, uma voz atravessa minha mente, uma forma invasiva de telepatia que apenas Auguste, o imortal da Corte Carmesim, usaria. Ele nunca esperou que o reino de Estaline possuísse qualquer talento real além da Casa Wilhelm, e ainda assim, escondido à vista de todos, encontrou um peão extremamente útil.
As pupilas vermelhas de Auguste, afiadas como as de um corvo, brilham levemente. Ele já percebeu o talento de Daenerys e, mais importante, como usá-lo. O elixir em questão é uma mistura proibida, que melhora enormemente tanto o corpo quanto a aura de batalha. Incrivelmente rara e proibitivamente cara, sua fórmula muito é guardada como um segredo bem guardado entre linhagens nobres. E, no entanto, Agosto exige a sua criação sem hesitação. Mesmo para alguém tão talentoso como Danfarion, esta não é uma bebida simples. Mas Auguste descarta todas as dúvidas, alegando que já desvendou a fórmula. Tudo o que resta é um alquimista com experiência suficiente. À menção do elixir, Danfarion solta uma risada silenciosa. Você está querendo aumentar sua força engolindo alguma droga milagrosa, ou assistir Clegane começar seu treinamento finalmente te irritou? Ele me estuda em silêncio. Verdade seja dita, ele sabe pouco sobre minha formação, mas a notícia de seu talento alquímico se espalhou por toda a parte há muito tempo. Portanto, um pedido como este não foi surpreendente. Transmito a fórmula exatamente como Augusta descreveu, palavra por palavra. Danfarion escuta em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada palavra, porque o que estou descrevendo é uma fórmula além de qualquer coisa que ele já tenha concebido. Ele revira isso em sua mente, seu rosto preso entre confusão e descrença. Então o choque rompe. Ele exige saber como cheguei a essa fórmula. Eu lancei uma desculpa casual. É uma fórmula secreta transmitida pela Casa Wilhelm. Os olhos de Danfarion se iluminam instantaneamente, mas alguns dos ingredientes estão além do seu alcance. O cogumelo nevado e a raiz do dragão aureliano em particular. O cogumelo nevado cresce principalmente nos territórios do norte da Casa Ardzan. As cadeias de montanhas são tão traiçoeiras que poucos comerciantes de ervas do reino fazem a viagem. Com a ajuda de Bianca, porém, obtê-lo não será problema. Então Danfarion levanta outra preocupação. Quanto à raiz do dragão aureliano, certamente você sabe o que é. É uma especialidade do Império. Devido à supervisão imperial direta, não existem meios legais de compra dentro do reino de Stalin. Mesmo que você recorra ao mercado negro, deve ter cuidado para não ser pego pelo Império. Danfarion não parece preocupado por muito tempo. O Império está prestes a sediar 2 torneios marciais, um para adultos e outro para competidores 15. O verdadeiro interesse do Império reside neste último. As recompensas são muito mais generosas. Coloque-se entre os 3 primeiros e a raiz do dragão aureliano será sua. Eu sei exatamente por que o Império está hospedando este torneio. É uma aquisição de talentos para a Academia Laran. Embora a Academia seja um símbolo de reconciliação, na verdade é um campo de batalha político. Ao plantar o seu próprio povo, as facções expandem o seu poder. Se eu, descendente direto da Casa Wilhelm, participasse, viraria toda a competição de cabeça para baixo. Com isso, os olhos de Danfurion brilharam imediatamente. Ele enfia a mão no casaco e tira um pequeno frasco. Isso, diz ele, pode mudar totalmente a aparência do usuário. O que eu não esperava, o elixir muda mais do que apenas a aparência. Isso muda totalmente o gênero. No dia seguinte, no campo de treinamento público, estou diante de Auguste de olhos fechados, espada na mão. Fechar os olhos não é rendição, é foco. Eu canalizo o 6º sentido despertado através do segredo. Cada mudança sutil no ar, cada onda de energia, cada lampejo de intenção do meu oponente, tudo isso flui para minha consciência, ainda estou no começo. No entanto, no instante seguinte, minha lâmina se move, interceptando o ataque de Auguste antes mesmo de ele se formar completamente. A zombaria de Auguste ressoa acima de mim. Esse seu chamado 6º sentido ele admite. É na verdade um tanto interessante. Anos de experiência de combate arduamente conquistada, combinados com esta arte secreta incompleta, e de alguma forma eu realmente descobri um método real em minha esgrima. O método de que ele fala é a técnica da lâmina cega. Leve o 6º sentido ao seu limite absoluto, lê a intenção do oponente e, em seguida, dê um passo à frente para isolar todas as linhas de ataque possíveis. Parece lento, mas comanda toda a luta, um estilo estranho de esgrima que beira a verdadeira precognição. Ontem, Danfarion me explicou isso. Um elixir de mudança de forma extraordinariamente raro. Seus efeitos duram uma semana inteira. Sendo a sua última fórmula refinada, é virtualmente indetectável por qualquer exame mágico e não será registrado como um estimulante proibido. Por isso registro-me como um plebeu comum do reino de Estaline. Só um problema. O disfarce se forma com base na personalidade mais profunda do usuário. Hoje, conforme planejado, parti para o torneio marcial. Aldor já está esperando na carruagem há algum tempo. Minha mente volta ao dia em que Danfurion entregou o antídoto contra a praga cromática. Eu o entreguei a Aldor sem hesitação. No início ele ficou totalmente confuso, mas no momento em que soube que era a cura para sua filha, caiu de joelhos ali mesmo, diante de mim. Este homem passou dos 50 anos, chorando sem palavras. Ele me contou o quanto amava sua filha, como a doença dela o levou à beira da traição. Eu disse apenas algumas palavras calmas para ele. Não jogue sua vida fora tão facilmente. A vida de sua filha foi devolvida por minhas mãos, então você não tem permissão para morrer sem minha permissão, Aldor. Essa é a única condição que peço a você. Daquele momento em diante, Aldor me considerou o mestre a quem servirá pelo resto de sua vida, e posso finalmente colocar de lado a memória da morte envenenada de Aldor em minha vida passada. Quanto à filha, salvá-la não era apenas um meio de garantir lealdade. Foi para curar uma ferida antiga. A rachadura deixada em mim por aquela primeira traição finalmente começou a cicatrizar. Quanto a Bianca, ela partiu a meu pedido, voltando para Casa Hardzon nos territórios do norte. Sua missão é recuperar o cogumelo nevado, um dos 2 ingredientes que Danfarion necessita. Há 3 dias do reino de Stalin, o comerciante viajante que lidera a nossa rota é claramente um viajante experiente entre reinos. O caminho que escolheu contorna quase perfeitamente todas as regiões de erosão mundial. Seguindo o conselho de Auguste, dedico a viagem inteiramente ao treino. Haverá tempo suficiente para absorver a energia da erosão ao longo da rota de retorno.
Com isso em mente, meu treinamento assume uma qualidade surpreendentemente tranquila. É neste momento que um grupo de bandidos isola o comerciante na estrada à frente. Sua risada grosseira e maliciosa os marca imediatamente. Foras da lei que construíram seu lar em terras não reclamadas, quando estão prestes a se aproximar, um estalo agudo corta o ar. A lâmina curta sai da minha mão, voa em linha reta e atravessa o crânio do homem. Oral, o líder do grupo reage mais rápido. Uma varredura fria de seus olhos e ele sabe que não sou um garoto comum. No instante seguinte, ele está sobre mim como um raio, partindo direto para um ponto vital. Clang. Eu jogo minha espada por instinto para bloquear. A força atinge como uma onda. Meu corpo se levanta do chão e derrapa vários passos para trás. O desprezo brilha nos olhos de Arlel, então eu só derrubei seu homem ao pegá-lo desprevenido. O que faço a seguir apenas aprofunda essa convicção. A esgrima que mostro é ridiculamente lenta, tão lenta que ele não consegue entender. Como pode algo tão lento estar impedindo seus ataques? Eu não digo nada. Com aquele ritmo aparentemente sem pressa, eu selo cada golpe mortal que ele desfere. Isso planta uma estranha ilusão na mente de RL, como se não fosse ele quem estivesse atacando, mas sim eu quem estivesse guiando seu machado e minha lâmina. RL não aguenta mais, ele pega seu trunfo. Em vez disso, ele é recebido pela minha voz, fria e cortante. O que ele acabou de desencadear foi uma arte imperial proibida. Então você é apenas um cachorrinho do criminoso mais procurado, Beckman. Memórias da minha vida passada surgem. Um massacre que abalou o Império. Um único homem conhecido apenas como o Cão Mascarado, que massacrou sozinho uma aldeia inteira. Ele assumiu o poder de um agente de erosão mundial e se tornou um escravo corrompido, assim como Bianca, o demônio branco, uma vez escravizado por uma maldição, reduzido a um instrumento de monstro espalhando ruína por toda a Terra. O Cão Mascarado acabaria entrando no reino de Stalin e encontraria seu fim nas próprias mãos de Charlotte. Foi o feito decisivo que fez o nome de Charlotte ressoar por todo o Império. Aos 16 anos, ela derrubou sozinha esse escravo corrompido. Olho para Aurel, em pânico, lutando, minha testa aperta. O ar ao meu redor fica frio. No momento em que a confusão cruza seu rosto, aquele corpo enorme cai lentamente no chão. O Cão Mascarado morrerá pelas mãos de Charlotte de qualquer maneira. Não há necessidade de perder mais atenção com seus pequenos lacaios. O que importa agora é terminar o torneio e garantir a rota do dragão aureliano, porque a aparição de Beckman veio muito antes do que na minha vida passada. 2 dias e meio depois, sala de inscrições do torneio marcial do Império Ateniense. Concorrentes de todo mundo lotaram o salão. Sendo um evento liderado pelo Império, atraiu naturalmente o olhar de todas as grandes potências. De repente, uma voz clara e nítida soa da varanda. Tantas pessoas interessantes em um só lugar, que delícia. Olho para cima e vejo uma jovem deitada preguiçosamente sobre a grade, exalando um ar de pura inocência. Ela é Lyra Efanian, a 4ª princesa do Império. Não sou estranho aos rumores que cercam ela. Se bem me lembro, ela tem apenas 14 anos, a mais nova das filhas reais do Império. Por mais jovem que seja, seu intelecto é impressionante. Aos 7 anos, ela resolveu um problema matemático que durante anos deixou perplexos os melhores estudiosos do Império, mas suas deficiências são igualmente lendárias. Incorrigível e selvagem, ela não passa de uma criança crescida. Além disso, Lyra nasceu com uma constituição frágil, totalmente inadequada para a brutalidade da sucessão imperial. Então ela desempenha o papel de uma ociosa descuidada, mantendo-se deliberadamente fora da linha de fogo. Um sorriso malicioso se curva lentamente no canto da boca de Lyra. Todas essas perspectivas deliciosas reunidas. Ela irá selecioná-los um por um, enviá-los para a Academia Laran e fazer com que se tornem seus pequenos peões. Então seu olhar se fixa em mim. Instintivamente, puxo minha presença para dentro. A voz de Lyra tem um tom provocador, engraçado. Há uma aura distintamente vil saindo de mim, praticamente a imagem da casa Wilhelm, o inimigo do Império. Pego os papéis de registro e saio do corredor. Os detalhes neles são inteiramente fabricados. Nome: Daniel, 11 anos. Nascido em Ashford, uma pequena cidade fronteiriça na borda do Império. Um dos objetivos continua sendo a raiz do dragão aureliano, um ingrediente-chave especificado em agosto e um recurso crítico para fortalecer meu corpo e preencher as lacunas em minhas habilidades. Faltando 2 dias para as preliminares, preciso encontrar um lugar para ficar e colocar a cabeça no lugar. A realidade bate forte, tento pousada após pousada, cada um tá cheio. Competidores e espectadores inundam todos os cantos da cidade. Até mesmo as pousadas escondidas nos becos exibem placas de proibição de vagas. Uma noite ao ar livre seria administrável, mas o torneio dura pelo menos mais uma semana até a final. Dormir nas ruas todas as noites é uma maneira rápida de estragar meu disfarce. No momento em que estou parado ali, uma voz gentil chega ao meu ouvido. Eu olho para cima. Uma senhora idosa de cabelos brancos está diante de mim com um sorriso caloroso no rosto. Parece que você está aqui pro torneio, ela diz. Se você não se importa com um lugar humilde, há um quarto vago em minha casa. Eu não hesito, aceito na hora. Ao longo do caminho, Augusto ri do meu ombro, me provocando. Ninguém te ensinou a não seguir estranhos? Eu o ignoro. Já estou farto de dormir nas ruas durante a batalha da minha vida passada contra o mundo. Um teto sobre minha cabeça é melhor do que estar exposto ao perigo. Além disso, esta senhora idosa não demonstra más intenções. A senhora idosa faz um gesto para que eu suba. Pego minha bolsa e subo para o 2º andar. É então que uma figura familiar aparece diante de mim. No momento em que descubro quem é, meu corpo trava. Ali está ninguém menos que Lyra, a indisciplinada 4ª princesa do Império. Seu rosto raramente é visto fora dos muros do palácio. Ela devia estar absolutamente certa de que ninguém aqui poderia reconhecê-la. Confiante o suficiente para passear por um bairro comum sem se preocupar, ele clica imediatamente.
Não admira que a senhora idosa tenha oferecido tão prontamente. Lyra deve ter me seguido desde o momento em que saí da sala de registro. Eu simplesmente não consigo entender o que ela fez para me trazer até aqui sem que eu percebesse. De todas as coisas, o jovem mestre da casa Wilhelm, que não serve para nada, agora compartilha o teto com a quarta princesa do Império. O que me choca ainda mais é que Lyra não apenas revela seu próprio nome sem hesitação, como já percebeu minhas verdadeiras origens. Embora o Império e o reino de Stalin compartilhem a mesma língua, os falantes de Stalin colocam uma ênfase um pouco maior nas sílabas plosivas. Não importa o quanto eu misture os padrões de discurso imperial, a essência disso não pode ser escondida. Enquanto desço para comer, Lyra e sua acompanhante Celia estão murmurando baixinho. Você disse que ele descobriu sua identidade. O que você quer dizer? Exatamente o que quero dizer. A maneira como ele agiu perto de mim deixou claro que ele já tinha visto através de mim há muito tempo. A maneira como ele se comportou quando conheceu a senhora idosa não foi nada parecido com o modo como agiu comigo. A chave é como as pessoas agem quando se encontram pela primeira vez. Estranhos geralmente são cautelosos e distantes uns dos outros. Mas a reação dele não foi nada disso. Era a tranquilidade de alguém que já me conhecia bem, mas isso só aprofunda a confusão de Lyra. Ela tem certeza de que esta é a primeira vez que vê esse garoto. Como alguém que nunca apareceu em sua memória poderia tratá-la com tanta familiaridade? Ele estava fingindo me conhecer de propósito? Somente um vigarista de habilidade incomparável poderia enganar seus olhos. Ela rapidamente repassa diversas possibilidades em sua cabeça e depois solta uma risada suave. Talvez ele realmente seja apenas um mentiroso completo. Mas mais do que isso, o que realmente pesa sobre ela é o estado de sua irmã, Seralin. Com isso, a expressão de Celia muda imediatamente, juntando as peças de tudo que observou. A terceira princesa Seralin é de fato uma pessoa completamente diferente de quem era há um ano. Seralin Ophanian, terceira princesa do Império. A irmã mais velha de Lyra, dotada de um talento extraordinário em esgrima, o orgulho de toda a nação, destinada a ser o mestre espadachim mais brilhante do Império. Mas Lyra havia percebido que havia algo errado há um ano. A Seralin que está diante dela agora não é mais a irmã que ela conheceu. O tempo passa rapidamente. Chega o dia das preliminares do torneio, um teste direto de força bruta. As eliminatórias são diretas, mas implacáveis. É uma batalha real de 100 homens e apenas os 4 primeiros avançam. Todos os outros estão fora. Depois do treino brutal de agosto, lidar com adversários deste nível não é problema algum. Após as preliminares, caminho lentamente em direção ao corredor de descanso. Então atrás de mim vem o som de palmas lentas e risadas. No canto está uma figura estranha, com o rosto inteiro envolto em bandagens. Ele olha fixamente para mim, um sorriso distorcido vazando pelas aberturas do tecido. Minha voz é fria e cortante. O que exatamente você tá latindo aí? Nunca fui gentil com figuras duvidosas como ele porque um companheiro interessante apareceu. Naturalmente eu riria. Se não me engano, você foi enviado pelo grupo assassino Nagtraven, não foi? Eu franzo a testa. Nagtraven, a organização sombria mais implacável do Império. Eu nunca esperei que eles aparecessem aqui. Mesmo com 2 vidas inteiras de memórias, não consigo mapear todos os segredos que o Império esconde. Na minha vida passada na academia, o nome deles nunca foi mencionado. A realeza teria que ser louca para permitir que assassinos pisassem no campus. Mas no instante seguinte, um nome explode em minha mente e um arrepio profundo percorre minha espinha. Seralin Ephanian, a terceira princesa do Império, uma regressora como eu, carregando as memórias de uma vida passada. Nego friamente, dizendo que não tenho ideia do que ele está falando. O olhar do homem enfaixado se volta para Auguste. O corvo em seu ombro é prova suficiente, diz ele. Com aquela aura sombria e sinistra em você, você parece alguém que saiu do submundo. Ele sorri maliciosamente. Não se preocupe. Não tenho intenção de expor você. Afinal, a força por trás de você não é alguém que eu ouse provocar. Mas já que somos ambos do submundo, por que não cuidar um do outro? Com isso, ele acena casualmente e se vira para sair. Observo sua figura se afastando, meu olhar ficando completamente frio. Seja quem for essa pessoa, preciso saber exatamente com quem estou lidando. Auguste se move num instante, caindo na frente do homem enfaixado. No segundo seguinte, o homem congela completamente, seus olhos ficam vazios e vazios. Agosto suspira. Apenas uma hipnose de baixo nível. Neste estado, tudo que eu perguntar, ele responderá com sinceridade. O homem enfaixado vira a cabeça inexpressivamente, completamente submerso. Sua voz monótona causa um choque. A organização Nightravin quase foi exterminada recentemente. Eles só estão aqui no torneio por ordem de seu novo mestre, prontos para se submeterem completamente assim que sua missão for concluída. E quem está por trás da destruição do Corvo Noturno não é outro senão o segundo príncipe do Império, Zephon. Isso me deixa completamente confuso. Este deve ser um boato deliberadamente plantado. Zephon nunca poderia ter a capacidade de derrubar uma organização como a Nightravin. O segredo do Nightravin é muito mais profundo. Este lendário grupo de assassinos é na verdade a sombra da família imperial. Eles podem parecer bandidos do submundo, mas são as garras do Imperador fazendo todo o trabalho sujo no escuro. Dizem que usar uma marca de corvo protege você nos becos, mas isso é apenas uma mentira real. O objetivo é fazer com que o Nightravin pareça mais assustador enquanto a coroa o usa para espionar nobres corruptos e manter todos sob controle. Nas minhas memórias da minha vida passada, o papel de Zephon era apoiar e fortalecer a facção do Primeiro Príncipe. Se ele fosse eliminado primeiro, a base de poder do Primeiro Príncipe entraria em colapso em um instante. Aponta imediatamente para uma pessoa, Cirillin Aphanion. Não consigo pensar em mais ninguém que tenha os meios e ambição para algo assim. Esta não é de forma alguma a ambição de Zephon. É uma armadilha preparada por Cirillin. Os rumores sobre Zephon controlando o Nightravin foram quase certamente espalhados pela própria Seralin, atiçando as chamas nos bastidores, até que até mesmo figuras subterrâneas, como o homem enfaixados, ouvissem.
Abaixo a cabeça, percorrendo a lista da família imperial a toda velocidade. Droga. O verdadeiro alvo de Seralin nunca foi o primeiro príncipe ou Zephon. É Lyra Ephanion, a quarta princesa que faz papel de boba, mas não perde nada. Na minha vida passada, no momento em que o primeiro príncipe caiu nas mãos de Seralin e ela estava prestes a colocar Arthur no trono, Lyra escondeu o selo imperial do dragão, o símbolo da autoridade imperial, e então tirou a própria vida. Sem o selo imperial do dragão, ninguém pode reivindicar o trono com legitimidade. É uma regra tácita que remonta a 1000 anos. No final, Seralin e Arthur conseguiram assumir o trono. Mas sem o selo, eles não poderiam unir o Império. Eles eram governantes apenas no nome. Isto deixou o Império desmoronando por dentro, indefeso contra a erosão mundial que se espalhava. Então, naturalmente, após sua regressão, Seralin planeja eliminar esse obstáculo mais cedo. Então não permitirei que o plano de Seralin dê certo. Mas antes disso, preciso encontrar o verdadeiro agente Night Raven escondido entre os finalistas. À medida que as preliminares do torneio chegam ao fim, um boato se espalha por todas as ruas e becos da capital. Entre os jovens competidores, disse que é um membro da misteriosa organização assassina, Night Raven. Mais da metade dos espectadores vieram especificamente por causa desse boato, esticando o pescoço em antecipação, ansiosos para ver se a história contém alguma verdade. E o corvo negro empoleirado em meu ombro é uma combinação perfeita para o símbolo associado ao corvo noturno naquele boato. Combinado com minha aparência e maneiras, cada centímetro da imagem de um assassino sai direto do submundo do Império, todos estão certos de que eu sou o competidor do corvo noturno pelos rumores. O objetivo foi alcançado. Enquanto ando pelo corredor que sai da arena, um homem está parado no outro extremo do corredor, como se estivesse esperando por mim. Seus olhos estão mortos e frios. No momento em que ele me vê, o canto de sua boca se curva em um arco perturbador. Personificar o corvo noturno te diverte tanto assim? Antes mesmo de as palavras se acalmarem, uma intenção assassina afiada toma conta de mim. Uma lâmina brilhando com uma luz fria já está na minha garganta, mas eu estava pronto. Um instante antes de a lâmina fazer contato, estendo a mão para trás e seguro seu pulso. Ele solta uma risada surpresa, genuinamente impressionado por eu ter alguma habilidade, afinal. Eu zombei. Não esperava que você mordesse a isca tão rapidamente. No instante seguinte, dou um passo para o lado, passando pela lâmina curta com facilidade, enfiando meu pé com força em sua barriga. O homem cambaleia vários passos para trás e bate na parede do corredor. Ignoro seu alarme e aproximo-me passo a passo. Técnicas de morte construídas a partir da erosão mundial são inúteis contra com extremo veneno de sangue. Posso resistir a cada uma delas. Então falo um nome, lento e deliberado. Evolesk. Seu coração está atualmente nas mãos de Seralin, não é? Vamos fazer um acordo. Eu vou ajudá-lo a recuperar seu coração. Em troca, você me conta tudo. O plano de Seralin e todas as ordens que ela lhe deu. A figura diante de mim não é uma pessoa comum, uma invasora do mundo do além, uma necromante que teve seu coração roubado dentro do Palácio Imperial e está presa há 1000 anos. Evelasque Venobuti. Lembro-me da primeira vez que encontrei Evelasque em minha vida passada. Um dia, Arthur a trouxe para o acampamento da vanguarda Ezra, dizendo que essa pessoa seria útil com o tempo. Raramente falei com ela no início, apenas sabendo que ela era uma necromante diferente de qualquer outra no mundo. Só mais tarde descobri a verdade. A organização Night Raven nada mais era do que uma força reunida a partir de cadáveres reanimados, e Evelest era seu chefe. Em retrospectiva, faz todo sentido. Um necromante é o assassino ideal. Os cadáveres, ao contrário dos assassinos vivos, nunca revelarão uma única informação, mesmo que sejam capturados. Quanto à figura estranha parada na minha frente, ele é um dos fantoches necromânticos de Evolas. Seguindo as instruções que me foram dadas, localizo o local onde Evolas está preso. Se eu realmente tenho a capacidade de recuperar o coração dela, é algo que Evolesk deve verificar pessoalmente. No instante seguinte, eu ativo o poder do banquete sombrio. Aponto diretamente para o peito dela, para o coração que deveria estar batendo ali o tempo todo, roubado pela família imperial há 1000 anos. No instante, as conhecidas cadeias de roubo se materializam. Assim que estiverem quebrados, usarei o banquete sombrio para arrancar de volta o que pertence a ela, seu próprio coração. Eu não me movo. Em vez disso, falo com calma. Existem apenas duas maneiras de quebrar essas correntes: atender às duras exigências das algemas ou obter o seu consentimento absoluto. Somente se você realmente concordar em confiar seu coração a mim, essas correntes finalmente desaparecerão. Evelas grita imediatamente. Meu pedido tem o consentimento dela. As algemas do roubo não se movem. Eu continuo. Palavras não significam nada. Se você tiver qualquer dúvida, essas correntes permanecem no lugar. O coração não é uma ferramenta que você pode simplesmente manipular. 1000 anos de obsessão construíram um muro que não cairá instantaneamente, mesmo por uma questão de liberdade. A expressão de Evela se transforma em confusão, claramente sem entender qual é a diferença. Minha voz fica mais lenta. Começo a pintar um quadro da vida que ela sempre quis. Se seu coração for devolvido, você poderá ficar nesta sala para sempre. Sem obrigações. Deixe os bonecos cuidarem de tudo. Cada livro que você possa querer ler, um suprimento infinito de comida, você pode ficar deitado na cama o quanto quiser e nunca mais responder às ordens de ninguém. Sem o seu coração, você continua sendo a ferramenta vitalícia do Império, cumprindo intermináveis ordens sangrentas que você despreza. Se você quiser sair, confie em mim com seu coração. Só então você poderá quebrar esses laços e nunca mais ter que servir ninguém. Os olhos de Evelasque oscilam violentamente antes de endurecerem com determinação. Quando ela finalmente fala, sua voz é fria e absoluta. Então, por favor, tome meu coração. No momento em que as palavras saem de sua boca, as algemas que pairam diante de mim se quebram de uma só vez. Cada última restrição se dissolve. Eu quebrei com sucesso as correntes do roubo que prendem o mal.
E com isso, aprendo qual será o próximo passo de Seralin. Célia, atendente pessoal da quarta princesa Lyra Euphanion, possui naturalmente força de nível de mestre da Aura. No plano de Seralin, ela morreria nas mãos de Diana Merlin, a lança mais afiada do Império. Seu corpo será então transformado em uma marionete necromântica por Evelask para servir de isca para o assassinato da quarta princesa Lyra. E com certeza, mais tarde naquela mesma noite, Célia cai sob a lança de Diana Merlin. Já se passou exatamente um ano desde que a regressão a mandou de volta. No momento em que a herança da memória foi concluída, Diana correu imediatamente para o ponto de encontro que havia combinado com sua melhor amiga, Cerilyn. Juntos, eles foram sem parar para encontrar Arthur, que havia aparecido pessoalmente, e disse-lhes que esperaria ali mesmo pelo seu retorno. Mas Arthur havia desaparecido. E mais desconcertante ainda, a Bella desapareceu junto com ele. Agora a única coisa que resta a ela fazer é servir a terceira princesa Sarelin com a lança mais afiada em sua mão. É por essa razão que ela segue o comando de Seralin e derruba Célia com as próprias mãos. Chega o dia das finais do torneio Marshall do Império Ateniense. Graças a Evolask, estou entrando na final com uma nova identidade, um representante oficial do Night Raven. O primeiro finalista a subir ao palco é Pelon, um menino de uma cidade fronteiriça movido pelo sonho de proteger a paz no mundo. Mas lembro claramente que o garoto aparentemente comum um dia se tornará uma força vital dentro da vanguarda Azure. Pelon ataca primeiro. Os dedos dos pés mal roçam o chão enquanto ele desliza para frente com uma suavidade estranha, como deslizar sobre o gelo, com pés leves, mas carregando uma força que não deve ser subestimada. Reconheço esse movimento instantaneamente. É o seu trabalho de pés característico, 10 passos, milhares de quilômetros. A lenda diz que ele pode preencher uma lacuna de 1000 milhas em apenas 10 passos, e neste momento, esta técnica lendária está se desenrolando perfeitamente no palco. A lâmina de Pelon ataca meu flanco, mas minha espada se move como se tivesse olhos, desviando o golpe com perfeita precisão. Há algo muito mais decisivo do que treinar sozinho, conhecer completamente o seu oponente. Certa vez, estive nos bastidores do Azure Vanguard. Ninguém conhece seus hábitos e técnicas melhor do que eu. A lâmina de Pelon se move como se fosse puxada por fios invisíveis, cada golpe estocada caindo exatamente onde eu já esperava. Este é um nível de esgrima que transcende a velocidade e a força, lendo o posicionamento espacial do oponente para controlar todo o ritmo da luta. Sem surpresas. No final, reivindico a vitória no torneio marcial por uma margem que não deixa dúvidas. No melhor lugar da arena, Zephonatania, segundo príncipe do Império, aplaude com entusiasmo. Que atuação magnífica, diz ele. Ele se deixa sonhar. Se ele puder usar o poder do Corvo Noturno para conquistar os nobres, o trono em si poderá não estar fora de alcance. Mas enquanto ele permanece naquela fantasia agradável, o som de passos que se aproximam quebra o silêncio. Na entrada está um grupo de cavaleiros com armaduras, os Cavaleiros Dragões Negros do Império. A presença deles significa apenas uma coisa: um criminoso está entre eles. Assim como Zephon está prestes a entrar em erupção, uma voz fria chama seu nome. É Diana Merlin, e ela está aqui para colocá-lo sob prisão formal sob a acusação de assassinar a quarta princesa, Lyra Euphanion. A acusação deixa Zephon atordoado. Matar Lyra, aquele idiota travesso não merece pensar duas vezes, mas o tom de Diana não deixa espaço para discussão. Uma ordem secreta ordenando a execução da quarta princesa foi encontrada na base noturna de Raven, e a caligrafia é inconfundivelmente de Zephon. Então uma voz surge, misturada com zombaria. Seu tom faz com que até os Cavaleiros Dragões Negros e Diana parem, porque quem entra não é outro senão Lyra Euphanion, a mesma princesa que deveria estar morta, com sua acompanhante Célia ao seu lado. Diana não consegue entender o que está vendo. Ela matou Célia com as próprias mãos. De acordo com o plano, Evelask deveria transformar Célia em uma marionete necromântica e enviá-la para pegar a cabeça de Lyra, mas aqui estão os dois, completamente ilesos. O impossível continua acontecendo um após o outro. A única resposta de Lyra é uma risada curta e fria. Atinge Diana de uma só vez. Lyra sempre foi elogiada por ter uma mente muito além de sua idade. Seralin sabia disso, e foi por isso que planejou com antecedência. Se Lyra percebeu tudo e já agiu contra eles, ela se tornará um tremendo obstáculo. Como cavaleira de Seralin, Diana deve cumprir as ordens de seu mestre. Mas ela perdeu uma coisa. Quando soube do plano de Seralin, fiz com que Auguste colocasse a marca dos imortais em Célia. Não importa o que façam, Célia não pode ser morta imediatamente. Um lampejo de crueldade fria cruza os olhos de Diana. Ela não pode agir diretamente, não aqui, mas o que quer que tenha trazido Célia de volta, Evelask deve estar por trás disso. O pensamento mal se forma antes que a mão de Diana aperte o coração em seu bolso. O coração de Evelask. Naquele instante, os olhos de Evelask se abrem e suas mãos apertam o peito. Diana acaba de enviar uma ordem através do coração. Eu já tinha preparado tudo para remover a algema, mas nunca usei o banquete escuro no final. Se o coração simplesmente tivesse desaparecido, Seralin e Diana teriam percebido que algo estava errado. Assim, o coração de Evolask permanece nas mãos de Diana, e no momento seguinte, uma massa de cadáveres surge sob os pés de Evolask. Assim como os Cavaleiros Dragões Negros se preparam para a batalha, os cadáveres congelam como se o próprio tempo tivesse parado. O pânico passa pelo rosto de Diana. Evelask, que caiu no chão em lágrimas há poucos momentos, agora parece totalmente à vontade, a dor desapareceu completamente. A mão de Diana volta ao bolso e não encontra nada. Sua mente dispara, o assassinato de Lyra falhou. O coração de Evelask se foi. As duas falhas colidem sua mente e a lançam no caos, e esse caos desencadeia um antigo hábito perigoso. Quando as coisas dão errado, Diana age primeiro e pensa depois, e seu primeiro instinto se fixa em seu objetivo principal, matar Lyra. Um som baixo rasga o ar enquanto uma torrente de aura flui de seu corpo.
Ela, que é chamada de a lança mais poderosa, ergue a lança e ataca a quarta princesa do Império. A lança vai direto para a garganta de Lyra, e um garoto magrelo que ela nunca considerou digno de sua atenção dá um passo à frente e a bloqueia de frente. Minha voz segue calma e sem pressa. Essa sua cabeça simples, Diana, não mudou nem um pouco. Diana fica imóvel por um longo momento, depois abaixa lentamente a lança. Ela se rende. Os Cavaleiros Dragões Negros avançam imediatamente e a prendem. Com a conspiração de Seralin destruída, eu me separo de Leia e dos outros. Sigo a rota do dragão Aureliano que acabei de obter e sigo a estrada de volta ao reino. Viajando comigo está Evalesk, que se recusou a servir o Império por mais tempo. Enquanto isso, bem ao norte, Bianca parece ter enfrentado seus próprios problemas. A notícia só me chega agora. Vários dias atrás, um estranho chamado Beckman entrou secretamente na casa Hearthstone. Beckman, o cão mascarado, o louco que abriu caminho através do Império e depois desapareceu. Bianca tinha ido até as montanhas onde o cão mascarado estava escondido, em busca de cogumelos nevados. Depois disso, todas as notícias sobre ela ficaram em silêncio. Alguns dias antes, Bianca havia retornado à casa Hearthstone a meu pedido, em busca de cogumelos lâmina de neve. Assim como ela esperava, o tratamento que recebeu lá foi tão frio como sempre, mas ela já estava acostumada. Por causa de sua maldição, ela se tornou a pária mais negligenciada da família. Depois havia sua irmã, Jenica Hearthstone. Para Jenica, Bianca era a criança cujo nascimento custou a vida da mãe. No entanto, por causa da maldição, Bianca não sentiu nada da dor que deveria pesar sobre ela. Não importa quanto ódio e raiva Jenica derramasse, Bianca apenas olhou de volta com aquele rosto perturbador e inexpressivo. Esse olhar vazio só aprofundou o ressentimento de Jenica ao longo dos anos. Agora que Bianca estava de volta, Jenica não tinha intenção de deixá-la escapar facilmente. Bianca procurou em todos os lugares pelos cogumelos nevados que eu havia pedido, mas não encontrou nada. Em parte porque tão poucas pessoas conseguiam colhê-los, e em parte porque Jenica já havia ordenado que todas as caravanas mercantes não os vendessem para ela. Sem outra escolha, Bianca partiu sozinha para as montanhas. Quando Jenica descobriu, ela pareceu genuinamente perplexa. Ela nunca entendeu por que Bianca se esforçaria assim. Enquanto crescia, Bianca nunca demonstrou o menor interesse em nada além de seus livros. Por mais que ela desprezasse Bianca, se algo acontecesse com ela naquelas montanhas, as consequências seriam enormes. Afinal, Bianca foi a noiva escolhida pessoalmente pela casa Wilhelm. Com isso em mente, Jenica correu atrás de Bianca, alcançando-a tropeçando na neve e prometeu pegar os cogumelos de neve para ela mesma. Bianca se virou e a seguiu. Se Jenica conseguisse o que precisava, não havia razão para continuar correndo risco. Mas então uma voz cortou o silêncio entre eles. Era Beckman, o cão mascarado, com sangue nas mãos e loucura nos olhos. Sem outra opção, os dois correram, abrindo caminho pela neve em direção à fenda do terreno à frente, mas derraparam e pararam. Jenica olhou para frente e ficou sem palavras. Diante deles estendia-se a beira de um penhasco, uma queda sem fundo visível. Atrás deles, a voz de Beckman chegou até eles sem pressa. Correr na neve não era sua praia, mas ele não se importava. Encontrar garotas tão bonitas fazia tudo valer a pena. No instante seguinte, Bianca agarrou a mão de Jenica e, sem hesitar, saltou no abismo. Beckman praguejou e se jogou atrás deles. No momento em que ele saiu do penhasco, seus olhos se arregalaram. As duas garotas que pularam antes dele não estavam caindo. Bianca e Jenica estavam em uma estreita saliência de rocha que se projetava da face do penhasco. Beckman soltou um rugido de choque e balançou o machado para frente em um amplo arco, mas Bianca deu um passo à frente e levou Beckman com ela, mergulhando juntos na borda. Quando chego à casa Hearthstone, já se passou uma semana inteira desde o desaparecimento de Bianca. Do outro lado daquele penhasco, Bianca teve sorte aterrissando em um profundo banco de neve que amorteceu sua queda. Ainda mais sortuda, ela logo avistou uma enorme árvore antiga, um gigante centenário. Crescendo de seus galhos havia cogumelos nevados, aquela erva rara e preciosa, toda branca como a neve, alimentada por anos de luz solar. Mesmo à distância, o calor que irradiavam era inconfundível. Eventualmente, Beckman localizou Bianca, finalmente sozinha. Uma garota tão linda, ele falou lentamente e bastante corredora. Tá começando a me entediar. Ele estendeu a mão, agarrou-a e puxou-a do chão à força. A dor aguda de seu cabelo sendo puxado para cima causou um arrepio por todo o seu corpo. E então, como se fosse uma visão, ela me viu, o chamado fracasso da casa Wilhelm, o jovem mestre que nunca se importou com sua maldição, que até olhou para ela com algo parecido com culpa. Sem perceber, ela passou a me valorizar mais do que qualquer outra pessoa. Com a pouca força que lhe restava, Bianca soltou um som quase um sussurro, um desejo de me ver uma última vez antes do fim. E nesse exato momento, uma figura ataca, um golpe forte acerta a lateral de Beckman. Desculpe, Bianca. Tô atrasado. Com Bianca segura, viro-me e encaro Beckman, firme e sem pressa. Seja você quem for, o último sobrevivente será Kyle Wilhelm. No instante seguinte, o enorme machado de Beckman desce sobre mim. Num piscar de olhos, minha espada se posiciona e acerta o golpe. Meu coração cai, meus instintos mal acompanharam sua velocidade, e isso foi apenas medir suas reservas de aura. Este homem atingiu o auge do especialista em aura. Ele deve ter ultrapassado seus limites depois de ingressar na erosão mundial, e só recentemente avancei para especialista em aura de nível médio. Beckman segue em frente, lançando golpe após golpe, mas cada um deles é enfrentado e selado pela minha espada. Então vem outro impacto esmagador, e minha espada quase é arrancada de minhas mãos. Eu percebo isso em um instante. A técnica da lâmina cega não consegue neutralizar totalmente sua força, o que significa que não posso estender meu alcance de controle da maneira que preciso. Meu foco atinge seu limite absoluto. Então vamos ver como ele lida com a chama pura. Naquele exato momento, o mundo ao meu redor muda. A cordilheira branca como a neve sangra em um vermelho profundo sem aviso prévio. Eu reconheço isso imediatamente.
Spectral Bind, a técnica característica de Beckman, uma arte aterrorizante que inunda a aura para tirar os sentidos do inimigo. Uma vez presa na ligação espectral, cada sensação é arrancada do corpo, pedaço por pedaço, até que a própria consciência entra em colapso. Como cair em um inferno sem fim, vendo-me perder lentamente os sentidos, Beckman finalmente se permite sorrir. Ele quer ver quanto tempo posso aguentar, mas em algum lugar no fundo de sua mente, ele tem que admitir, quando o abordei agora há pouco, ele estava em perigo real, apenas um garoto, superado em força e aura em todos os níveis. Ele presumiu que poderia brincar com alguém aparentemente fraco, e ainda assim no final foi forçado a usar uma técnica capaz de destruir tudo. Deixando esse pensamento de lado, ele levanta a arma e ataca novamente. Com a ilusão bloqueando a dor que o atrasaria, Beckman se move com mais ferocidade do que nunca. Certo da vitória, seu machado desce de todas as direções em uma tempestade implacável de golpes. Minha espada aguenta por pouco, mas cada choque me faz recuar ainda mais. A distância é veloz que morde o lábio. Fui eu quem recuperou o coração dela. Mesmo que não fosse nada mais do que um acordo, ela ainda tem limites que não ultrapassará. Ela não quer me ver morrer. Mas no momento em que ela intervir, ela chamará a atenção de quem está atrás de Beckman, o Cão Louco. O Cão Louco é um dos agentes mais temíveis da erosão mundial. Uma vez que ele trava em um alvo, ele não irá parar até que sua presa esteja morta. Algost diz a ela para não interferir. Confie no garoto que trouxe seu coração de volta. Ele é o andarilho solitário, reconhecido pelo mestre da corte carmesim. Estou ofegante, veio saltando em meu rosto por forçar meu sexto sentido além do limite. Esta é a primeira vez que me esforço tanto porque não sou talentoso. Não tenho poder bruto para esmagar um oponente como um verdadeiro gênio faria, então espero. Espero até que o inimigo baixe completamente a guarda, até o momento em que ele tenha certeza de que já venceu, e só então mostro tudo o que tenho. E agora meu sexto sentido finalmente atinge seu limite absoluto. Com um silvo agudo, o fogo irrompe dentro de mim. O poder da erosão mundial acende dentro do meu corpo de uma só vez. É como se o mundo inteiro tivesse parado. O calor escaldante que flui através de mim quebra a ligação espectral em um instante. Este é o movimento final que tenho guardado, uma técnica que eu mesmo forjei, nascida da fusão de ígnis e veneno de sangue extremo. Eu procuro em frente, indo direto para o caminho do machado de Beckman. A espada atinge sua garganta e Beckman ainda não percebe, porque neste momento minha velocidade atingiu seu pico absoluto. Só agora Beckman registra a lâmina vindo em sua direção. Mas ele é um caçador experiente, e no instante seguinte uma onda de choque explodiu de sua garganta, desviando minha mira. A espada desvia e penetra profundamente em seu ombro direito. Ao mesmo tempo, as chamas ao meu redor começam a desaparecer. Minha técnica final só pode durar 3 segundos. No instante, a maré muda. Beckman enfrenta a dor no ombro e aponta o machado para mim. Eu solto minha espada e despejo até o último resquício da chama apagada em minha palma direita, então levanto meu braço direito e encontro o machado de frente. Como esperado, minha mão direita foi decepada no local. Mas naquele momento, o braço que recebeu o golpe me dá alguns segundos preciosos, encurralado e sangrando. Chamas azuis ganham vida em meus olhos. Meu espírito neste exato momento passa para o estado sublime de alguém com a lâmina. A magnitude dessa força espiritual deixa até mesmo Auguste, observando de lado, sem fôlego. A espada ainda alojada no ombro de Beckman se torna uma só com a minha vontade. Testemunhando isso, o rosto de Beckman cai em desespero. Até o cão mascarado se sente impotente diante dessa pressão, e então a espada o atravessa partindo o cão mascarado em dois, do ombro para baixo, e eu desmaio completamente inconsciente. Um momento depois, olho atordoado para um teto desconhecido. Nem consigo me lembrar da última vez que senti uma dor tão profunda, então percebo. Uma cortina de cabelos brancos como a neve caía na beirada da cama. Observo Bianca em silêncio, depois quebro o silêncio primeiro. Por que você foi para as montanhas sozinho? A baixa autonomia do carro é bastante traiçoeira. Muito menos os corações e as terras altas com neve o ano todo. Bianca responde lentamente. Porque ela precisava dos cogumelos nevados, soltei um suspiro impotente. Devo repreendê-la ou dizer que ela se saiu bem? Bianca continua, sua voz lenta e uniforme. Ela olha para o espaço vazio onde estava meu braço direito. Ela diz que se sente responsável, mas é apenas responsabilidade. Apenas isso e nada mais. Ela não consegue fazer uma expressão por causa disso, não consegue chorar. Seu rosto não ficará vermelho de vergonha ou tristeza. Mesmo que eu tenha perdido meu braço para salvá-la, ela não consegue sentir nada. Esta é a primeira vez que Bianca sente o tormento disso de forma tão aguda. Ela balança a cabeça, angustiada. Ela teme que sua maldição se espalhe para as pessoas ao seu redor. Ela não quer que eu perca minhas emoções. Ela não quer me ver me tornar como ela, uma contradição que ela conhece, mas é a única maneira que ela sabe dizer isso. Enquanto ela luta consigo mesma, minha voz chega até ela, calma e firme. Não se preocupe, Bianca. Uma maldição pode afetar alguém que não seja seu alvo. Mesmo se eu assumir o seu, meus sentimentos não desaparecerão. O jovem mestre da casa Wilhelm é uma espécie de especialista quando se trata de maldições. Com essas palavras, Bianca levanta lentamente a cabeça, depois deixa esse rosto vazio e inexpressivo finalmente desaparecer. Mesmo que seja apenas por um momento, ela quer sorrir e me agradecer por tê-la puxado de volta do precipício repetidas vezes. Ela quer se enfurecer por ser tão teimosa e tola, por me custar o braço. O sentimento que surge dentro dela agora é tão forte que nem mesmo essa maldição perversa consegue contê-lo. Ela me pede, por favor, ajude a encontrar suas emoções novamente. Um sinal sonoro suave soa quando a notificação do sistema aparece. Uma segunda algema da maldição foi quebrada com sucesso. Kyle Wilhelm se tornou a pessoa que Bianca mais valoriza. No dia seguinte, Bianca é convocada para participar de uma reunião do conselho de família da casa Hartson.
Aproveito o momento sozinho para olhar para meu braço direito. Vazio, entorpecido, nada ali. Agosto traz à tona a promessa que fiz uma vez de me tornar o mais forte e tirar o poder da imortalidade de suas mãos. Mas agora que perdi o braço, essa promessa parece impossível de cumprir. Meu tom permanece calmo, como se mal valesse a pena mencionar o braço que falta. Agosto, não fique chateado. Eu sei como restaurá-lo. A resposta óbvia seria uma viagem ao reino sagrado de Freeman, um dos 4 grandes reinos, onde vive uma lendária santa, que pode até trazer os mortos de volta à vida. Mas não estou em posição de invocar o poder dela. Minha posição em House Wilhelm pode ter melhorado um pouco, mas ainda sou um fracasso aos olhos deles. House Wilhelm não joga dinheiro como peso morto. A bênção de um padre comum seria o melhor que eu poderia esperar. Então conto a Augusto meu verdadeiro plano. Sinceramente, como já perdi o braço, posso muito bem substituí-lo por algo melhor. E agora, há alguém que pode fazer exatamente isso. Como o único necromante do mundo, Everlast dominou todas as artes de manipulação de cadáveres. Anexar um braço não é nada para ela. Não sei que preço ela vai dar desta vez, mas o que importa agora é primeiro recuperar o braço. E meu alvo é aquele conhecido como Espectro da Espada. No momento em que Augusto ouve esse nome, seu corpo fica rígido. O Espectro da Espada, um guerreiro cujo nome uma vez fez o mundo inteiro tremer. Sua técnica de saque rápido foi levada ao seu limite máximo. Ninguém no mundo poderia rastrear o arco de sua lâmina. E mais do que isso, o Espectro da Espada já foi o servo mais precioso de Augusto. Sei o quão profundamente Augusto está ligado àqueles que o servem. Eles são sua única janela para o mundo dos vivos. Então ele derrama seus sentimentos neles sem perceber e nunca para, mesmo sabendo que isso só lhe trará dor. Na minha vida passada, Arthur uma vez me contou como encontrar o verdadeiro corpo de Auguste, capturar um de seus servos e interrogá-los. No momento em que Auguste perceber isso, ele abrirá mão de sua própria localização para protegê-los. A voz de Auguste carrega um tremor quase imperceptível. Ele disse que a espada Wraith morreu há muito tempo, mas sua arte da espada não morreu com ele. Você sabe disso melhor do que ninguém. Se eu conseguir pegar a espada do braço do Wraith, com certeza trarei essa arte de volta a este mundo. Agosto fica em silêncio, então ele dobra as asas e me encara com um olhar furioso. Essa criança insuportável realmente acha que você pode convencer qualquer coisa? Uma pausa, multar, 2 dias. E ainda assim, Augusto concorda. Enquanto isso, na Câmara do Conselho da House Hartsons, o chefe interino da família, Mario, apresenta uma proposta. O casamento arranjado com a casa Wilhelm deveria ser transferido de Bianca para Jenica. A testa de Bianca se franze, o primeiro sinal claro de descontentamento já visto em seu rosto. Sua voz é firme, ela não concorda. A expressão de Mario endurece imediatamente. Este é um assunto de extrema importância para a família, diz ele. Pare de agir como uma criança mimada, Bianca. Mas Bianca se recusa a ceder 1 centímetro. Ela é uma criança. Ela sempre foi e ainda é agora, então dirá claramente o que quer. Seu olhar se fixa em Mario. O único título que ela quer manter é este, o de noivo de Kaeli Wilhelm. Sua teimosia enfurece Mario completamente. O jovem mestre da casa Wilhelm revelou um poder de linhagem de potencial aterrorizante, diz ele. Ele ascenderá uma posição de grande importância no reino de Stalin, e uma criança amaldiçoada como ela um dia será deixada de lado sem pensar 2 vezes. Até Jenica fica surpresa com o quão cruéis essas palavras são. Mesmo assim, diante da fúria de Mario, Bianca nem pisca. Esta casa, diz ela, pertence ao pai, ao irmão e à irmã. Nunca pertenceu a ela. Portanto, mesmo que ela seja expulsa, ela não abrirá mão de seu lugar como noiva de Kyle. Mario treme de raiva, respirando fundo para interrompê-la quando minha voz corta a sala plana e fria. Minhas desculpas, Mario. Não tenho intenção de mudar meu parceiro de noivado. E o que aconteceu aqui, eu matando o cão mascarado nos terrenos da casa Hartson, pode ser contado de 2 maneiras muito diferentes. O primeiro, Kyle Wilhelm se levantou para proteger sua noiva, e embora tenha perdido o braço, ele a manteve segura. Essa é a melhor história que House Hartson poderia esperar. Isto prova o quão seriamente levo este compromisso e torna a aliança entre as nossas casas ainda mais inabalável. A segunda, as defesas da casa Hartson eram tão deficientes que um assassino procurado entrou e quase matou um dos membros da casa Wilhelm. Esse é o pior resultado possível. O mundo questionaria a capacidade da casa Hartson de proteger a sua própria e, no pior dos casos, o compromisso entraria em colapso total. Como chefe interino desta família, confio que você poderá tomar a decisão certa. Mario abandona totalmente a sua raiva e pergunta sem rodeios quais são os meus termos. Viro-me lentamente para Bianca. Simples. Siga os desejos de Bianca. Quer este noivado continue ou termine, a decisão é exclusivamente dela. Observando Bianca ficar firme atrás de mim, Mario fica genuinamente perplexo. Ele realmente pretende ficar ao lado de uma garota amaldiçoada? Você não sabe nada sobre sua própria família. E quanto à maldição, para começar, nunca me importei com ela. Faço uma pausa no meio do passo. Mais uma coisa. Diga ao mundo exterior que um padre trazido por House Hartz curou meu braço. Se não estiver convencido, fique à vontade para esperar e vê-lo restaurado com seus próprios olhos antes de relatar qualquer coisa à casa Wilhelm. Enquanto nos observa sair, Mario se vira para Jenica ao lado dele e pergunta se ela sente a mesma coisa que ele. Pela primeira vez, eles conseguem sentir uma mudança nas emoções de Bianca.